Como que é a sua relação com a Candro lá, a Com a Jaca esposa do do... Cano? É. Ela é minha mãe, assim, literalmente. A Cano, o que acontece? Eu morei no Cadrolinho durante 7 anos. Hum. Então, eu fiquei lá, bababá, até que depois teve um momento que eu achei que tinha que ir lá encontrar com o Jimmy Kennedy, etc, etc. Então, aí eu acabei, pronto, resolvi, comecei a dar aula lá em Portugal, na universidade, lá em Portugal, porque ele ia muito para Portugal. Então, foi por causa Ah, agora dele. entendi. Foi A por sua ideia isso é que eu fui Portugal. Eu para falei, não lá. entendi. Mas o que ela tá fazendo em Pois ia Portugal? para França, ia para Portugal, bababá, fiquei ali naquele meio tempo, mas aí como eu tinha acabado, já tinha saído do Carolinho, já tinha terminado o doutorado, etc, etc. Uhum. Aí fiquei lá dando aula no Porto durante uns 2 anos. Aí depois é que eu comecei a fazer os pós-docs, aí que eu fui para os Estados Unidos, depois fui para França, Foi pra bababá. França. E sempre envolvida com o Buda Dharma. Sempre filosofia budista. Porque aqui no Brasil, onde é que você estudar filosofia budista? Me conta. É, ainda não dá, mas Não no dá. futuro vai dar No próximo. No futuro vai futuro vai dar, dar mas próximo. agora, por enquanto, ainda Não dá, não dava. ainda não Então, tem. aí comecei a fazer, fui fazer primeiro o pós-doc com o Cabezon, José Cabezon, Sim, que é pois é. fantástico, foi monge Gelug por durante 10 Uhum. anos, até que ele saiu de lá e começou a dar aula na universidade, porque ele também tinha tanto conhecimento, e ele é fantástico, eu adoro tudo que ele escreve, como ele é um bodhisattva mesmo, assim. E super, tudo que ele eu adoro, porque ele pega assim um texto, aí depois ele consegue te dar aquela definição limpa e precisa, saca? Eu adoro, ele tem essa qualidade mesmo. Também, e depois fui monge durante 10 anos tal, e aí eu fui fazer o pós-doc com ele. Entendi. Adorei. E ele foi super legal, me recebeu daquele jeito, porque naquela época eu ainda estava super tretando, engatinhando, tudo muito cru, né? E é difícil às vezes eles aceitarem pessoas, ainda mais pro pós-doc. Então, essa eleição do Trump me pareceu que foi uma coisa assim, um tanto quanto vexatória em relação às mulheres, porque não tinha motivo para ele ser eleito, né? Eu, pelo menos a proposta dele era muito, continua sendo muito ruim. Mas você sendo mulher indo para os Estados Unidos, você não sentiu nada lá, não? Ainda mais mulher, o pessoal é tudo meio machista. Calma, eu cheguei Como é que foi? lá, o meu pós-doc nos Estados Unidos foi em 2012. Isso quer dizer, o Trump, ainda acho que ele já sonhava em ser presidente, mas não tinha nada que mostrasse que aquilo ia ser possível, né? Ainda não tinha indício da Imagina. loucura, né? Então, pronto. Pois é. Então E não você era não sentiu assim. nada assim ou sentiu? Sentiu um pouco de Não, mas o loucura, que eu não? fiquei sabendo agora nas eleições do Trump, que vocês devem todo mundo ouvir, que é aquela Hum. história que eles pediam para as mulheres não contarem para os maridos que iam votar na Câmara. Você não soube dessa história? Não. Começaram uma parte da campanha da Câmara, no finalzinho, eles começaram a descobrir, principalmente os latinos, Uhum. etc., essa coisa do machismo, etc., etc., da comunidade. Hum. Então, que se elas falassem para os maridos que iam votar na Câmara, que o Hum. marido batia, sei lá, fazia qualquer coisa. Ô, louco. Então, eles começaram a fazer e falaram assim: olha, o voto é secreto. Você não precisa dizer em quem você vai votar. Campanha para as mulheres. Nossa, que E coisa aí, horrorosa. mesmo assim, eles tiveram aumento do voto feminino e mais não sei o que lá, e coisa todo mundo, né? Que vai só se prejudicar. Que ele falou que ia ajudar as mulheres, queiram elas ou não. Não foi que ele Olha só. disse, foi o Trump que disse isso, tipo, é a É, mentalidade típica dele, né? Tipo, uhum. mas foi isso. Complicado, né? Então, eu acho que essa coisa de ter tido essa eleição também por parte das mulheres tem a ver com esse síndrome aí machista, etc, etc. É, eu também acho. Fortíssima. É. Mas aqui no nosso país, aqui no Brasil, nós tivemos o Charles Louis Pontier e ele deu uma ênfase muito grande nas mulheres, né? Mulherada, tudo mulherada lá. As donas do pedaço ali são todas mulheres. Chengdu Khandro, Lama Tserin, a Lama Sherab, e depois tem a Lama Yeshek, o marido dela, que é o Lama Rinzing, um homem ali, mas também ele junto com a esposa, e ela pronto, ordena até mais um pouco as coisas ali. Então, a maioria, quase todos os ordenados, e mesmo nos Estados Unidos, a primeira lama que ele ordenou lá era uma mulher também, que foi a Lama Inga, não sei qual é o nome dela de Dharma, mas ela, a primeira foi uma mulher. Então, quase todos os ordenados do Jagduta Rinpoche foram mulheres mesmo, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Olha só. Aqui a Associação Buda Dharma atualmente também só tem mulheres, né? Na direção toda, né? Ai, Presidente, vice-presidente, todas mulheres. olha, Diretora jurídica, diretora teve muita. financeira, né? Todo Aham, mundo, tesoureira, secretária, tudo mulheres, né? tá indo. E vai indo, né? E, consistentemente, talvez a Sangha que mais tenha professoras de Dharma formadas em mestrado e doutorado são mulheres também. Uhum. E isso me coloca numa posição muito próxima do Shagno Rinpoche, né? Porque parece que a Que ele cultura coordena. brasileira tem a ver com isso, né?
E o Rinpoche dizia que tinha, primeiro que as mulheres realmente tinham uma força muito grande aqui em particular. Primeiro que Uhum. depois também essa relação do Brasil com de não ter essa mentalidade que a gente estava falando assim, dessa inglesa, né, que a gente estava Uhum. brincando, Aham. mas é essa coisa mesmo, de ter esse tipo de abertura, de ter um outro tipo de relação com as coisas, dessa lógica. Hoje em dia até tem um filósofo brasileiro, aquele, como é que chama? Lógica parasimpática, não sei o que lá. Parasintética, né? É. Parasintética, é isso aí. Aham. Nem sei o que é. Um amigo meu estava me contando. Que eu achei super interessante, porque essa noção do paradoxo na filosofia budista já é Isso. desde as origens. Só Isso. que no mundo ocidental isso não acontecia. E agora, essa coisa de você pensar nos contrastes de uma forma lógica e aceitar aquilo como lógica, não era lógico, Perfeito. não é uma lógica que era considerada lógica, não é? Uhum. Então, essa coisa de duas coisas opostas não serem possíveis, assim por diante, quando você trabalha com esse tipo de lógica. Pois é, você sabe que o Centro de Lógica e Epistemologia foi Uhum. onde foi feito o 10º colóquio de filosofia oriental, né? É, Aonde isso? lá no Unicamp. Na Unicamp, ok. E a de Otaviano, ela é a principal lógica hoje no Brasil todo, no campo internacional. E o meu professor de lógica da filosofia, o Fábio Bertato, é o diretor de lá. Então, ele está muito conectado, a gente está trabalhando junto Que já nessa legal. questão de lógica que foi um brasileiro que desenvolveu, Pois é, isso aí mesmo que eu estava querendo né? Foi descobrir. um brasileiro que desenvolveu a lógica que lida com contradições e supera contradições, né? E Uau. aí acaba desontologizando, desreificando a lógica, né? Porque você trabalhar num contexto em que você é só isso, se é isso, não é aquilo, se é isso, não é aquilo, dentro da filosofia budista é completamente impossível, porque não dá. Porque se você está lidando com uma coisa que não é descritível até certo ponto pode ser, mas a partir de certo ponto não é, Uhum. que é onde a gente quer chegar, na verdade. Uhum. Então, como é que você vai trabalhar com essa lógica convencional ocidental? Não dá, não é? Não dá. A lógica europeia Não abarca, não abarca. não vai chegar. É que nem como é que eles falavam que o Freud, só a teoria freudiana só chegava até uma parte, não entrava no Equador, a partir do Equador aquilo já não funcionava mais nada, é uma coisa um pouco parecida, não é? Então, é um pouco assim. E nós temos aqui também no Brasil o Krenak, né, da área do pessoal de povos originários, né, dos indígenas, que está trabalhando essa questão também de uma lógica, ou de uma noção lógica, que quebra e rompe com o eurocentrismo lógico, né, a substancialização, reificação, noção reificada, né? Você sabe que é interessante você estar falando isso, porque eu tenho um primo meu que agora já se formou e resolveu refazer uma faculdade ali na USP, está fazendo filosofia lá. Hum. E ele falou que dentro da classe dele tem uma indígena. Olha só. E ele falou que estava tendo uma discussão lá, todo mundo querendo dar voz para os indígenas, que eles tinham que se colocar para poderem ser ouvidos. Ela falou assim, e ela falou para a professora, mas quem disse que a gente quer isso? Quem disse que o que a gente quer é se inserir nisso? É. E eu achei isso fantástico, porque assim, Uhum. a gente fica assumindo, não, o índio tem que ter voz, não sei o quê. Claro que tem que ter, mas não é a voz que a gente acredita que eles É. tenham que ter, não é? Eu achei aquilo fantástico quando ele me disse isso, porque é verdade mesmo, a gente mesmo quando a gente está querendo, não, a gente quer que todo mundo tenha voz, mas que voz é que a gente quer? A gente quer ter o que tem uma voz naquilo que a gente acredita que é ter voz. Mas no caso dela, ela quer ter a voz que ela quer ter, não é a que a gente acredita que Perfeito, seja, é isso não mesmo. é? A gente teve aqui a Soter, né, um encontro aqui, foi aqui na Associação Buda Dharma, né, um encontro de teólogos do estado de São Paulo. Uma das teólogas é negra e ela chegou para mim e falou assim: mas quem disse, exatamente como você falou assim, que eu preciso de um homem para falar no meu lugar ou de qualquer um branco ou qualquer coisa do tipo? Eu mesmo falo. Eu falei, olha só, é isso aí. Né? Exatamente. Então, quer dizer, essa coisa das posições e o que que a gente acha que tem que ser, ah, o que que é dar voz para as pessoas, é tudo da gente, da forma que a gente foi moldado a acreditar que é o da voz. O da voz tem outras coisas, né? Então, para ela não era importante. Claro que a gente pensa, pronto, mas se ela falasse no lugar, as pessoas iam começar a ouvi-la. Só que daí, qual que é a importância disso dentro do contexto dela, né? Ela tem que querer, tem que partir dela. E querer e achar e talvez não, porque quem disse, Quem disse? né? E depois o que 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 é é esse dar voz? necessário. E depois acaba, porque daí, para quando ela começar a querer dar voz a determinadas coisas, ela já vai ter que se adaptar, porque o mundo que ela vai estar dando voz é um mundo que não é o dela mais. Uhum, uhum. Então ela vai estar dando voz dentro do mundo que não lhe interessa, no É, fundo. Né? O que é uma coisa que é que nem com o negócio do budismo, quando você vai falar, bom, os neófitos
europeus, que o José que sempre te adora falar, esses neófitos europeus estão achando que quando eles estavam ali comendo com a mão, a gente já fazia filosofia, artes e não sei o que, blá, blá, blá. E agora eles querem ensinar filosofia pra gente, tá? Blá, blá, blá. Só que assim, é exatamente, vai olhar, por isso que aqui, talvez fazer filosofia comparada, por exemplo, talvez seja alguma coisa, porque é muito difícil ainda ter especialistas, ainda mais nas circunstâncias atuais, pelo menos no Brasil ainda, mas fora já tem mais tradição agora, pelo menos nos Estados Unidos, pelo menos 50, 60 anos, etc. Mas tudo é muito embrionário ainda. Só que você está sempre tentando a colocar dentro daqueles moldes, não é? Exato, um molde europeu, né, da teologia comparada, filosofia comparada. A ideia é escapar disso, fazer uma filosofia contemporânea interrelacional ou interdependente, né? Pronto. Porque daí você escapa desses E moldes. você nunca, o teu molde de comparação sempre vai ser qual? Claro que não vai ser da filosofia budista, vai ser o molde daqui e vai ter que encaixar ali dentro. Então, é esse que é o problema. A força dominante da cultura E aí europeia vai. que colonizou o nosso país e se mantém ainda como força dominante, e você está no centro dela, né? Que é Portugal, que era a Universidade de Coimbra, com tomismos nacionalistas do cara. Nem no século XIX, final do século XIX, o imperador do Pedro II tentou se aproximar dos Estados Unidos, levou um mó tombo, né? Bom, a relação do Portugal com a Inglaterra já começou tudo ali, desde aquela época, né? Mas até hoje eles gostam bastante dos ingleses. Sei lá, dívida cai. Eu penso como você, e Darcy Ribeiro também, né? Darcy Ribeiro fala que inglês só sabe fazer jardim, expulsar todo mundo que tá dentro. Mata tudo, joga fora e faz o jardim dele. É um pouco preconceituoso, mas É melhor nem começar a falar dos ingleses, que senão depois a gente vai ser expulso. É. Mas uma coisa tem que ser dita, eles têm um humor fantástico, o humor inglês é quase imbatível. Tá bom, você acha? Pelo menos alguma coisa eles têm, porque o resto, em relação com os povos... Porque fish and chips, aquele negócio horroroso que eles gostam de comer ali, não tem como. Não, a alimentação você fica doente só de entrar no país, praticamente. Pois é, eu fui para lá com a Patrícia para o doutorado de sanduíche dela, eu não acreditei naquele lugar. As pessoas comem muito mal ali. Muito mal. Eu lembro que uma vez, quando eu estava com 20 anos, fui lá fazer tranquei a faculdade aqui, fui fazer uma viagem pelo mundo, trabalhava e viajava. E fiquei 2 anos fazendo isso, porque eu falei, bom, antes de falar sobre as coisas, eu tenho que conhecer as coisas. E comecei a viajar pelo mundo todo assim, sozinha. Aí o que aconteceu? Eu lembro que eu estava na Inglaterra, né? Aí fui para uma lanchonete, não sei o que lá, e o cozinheiro era francês. E ele ficava assim, que esses ingleses são todos gordos, eles comem mal, eles não sei o que lá, bibibi. Olha o que eles comem no café da manhã, você acha que isso é possível? Assim, ele era tipo indignado, mas pronto, a conversa está um pouco surrealista. Mas assim tá bom. Assim entretém todo mundo. Mas falando assim da sua experiência, você falou que você viveu 10 anos. Aonde? Viajando? Não, numa comunidade Enigma aqui no Brasil. Ah, sim, eu vivi no Cadroling, eu vivi durante 7 anos. 7 anos. 7 anos, depois eu... Mas o que te levou a ir para lá? O que aconteceu? Porque eu vi que você tem um pé gigantesco no cinema. Eu fiz mestrado, doutorado no cinema. É impressionante, mas daí mas o que te levou, assim, uma cineasta foi viver numa comunidade budista, como assim? Entendeu? Essa parte da sua história é muito Tem um interessante. nome, chama-se Thiago do Tucumã, é o nome. Mas como que foi? Porque o que aconteceu? Eu não tinha nunca ouvido falar de budismo na minha vida. Tava ali, muito alegre, sorridente e tal, e um amigo meu falou assim, vou te levar num lugar, não sei o que lá, acho que era até uma associação Geluca, etc, etc. Falou, vou te levar num lugar. Não sabia nem que era, ele era bacana e tal, fui. De repente, eles começaram a fazer uma meditação lá. Cara, eu comecei assim, tipo, falei, que é isso, né? Comecei lá e depois pronto, não vi nada, comecei a ficar só, me sentir assim, tipo, como se, né, não tava, nem sabia o que eles estavam fazendo, mas parecia que eu estava fazendo tudo o que eles estavam fazendo, não tinha ideia do que se tratasse. Aí eu saí de lá e falei assim, mas o que é esse lugar? Aí, olha que engraçado, passado uma semana e pouquinho, ia ter o Vesak. E era suposto o Chagdotu Rinpoche vir. E o que aconteceu? Eu ia encontrar até com esse meu amigo na entrada, tal, pra gente ir juntos. Ele não sei porque a gente não se desencontrou, era lá no ginásio do Ibirapuera. A gente se desencontrou, falei, cara, vou entrar, né? Na hora que eu entrei naquele lugar, eles começaram a fazer... O Chagdotu Rinpoche não foi, estava na Matsene representando, mas não fazia mal. Eu sentei naquelas cadeiras, eu não sabia o que eles estavam falando, estava super longe do palco, não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei 2h30, que foi o tempo que durou, chorando, e falei, o que é isso? Quem são esses seres sencientes? O que está acontecendo?
Pronto, aí de passado, pronto, aconteceu isso, eu falei: "Mas que coisa louca", imagina, super cética, aquela coisa toda, tudo isso aqui é tudo Aham. louco, e tal, mas assim, quando eu saí do lugar, parecia que eu estava pisando nas nuvens, parecia que não tinha chão embaixo de mim. Aí eu falei: "Cara, que coisa mais louca, né, nem combina". Aí eu fui no centro Mas de a sua graduação era a minha graduação era em jornalismo, jornalismo, certo? Certo. Na jornalismo, USP? na USP. Ixi, Depois nossa. comecei a fazer Hã. cinema. Isso foi em que ano? Eu estava já fazendo cinema, estava no mestrado no cinema. Uhum. Então, assim, só caí lá por acaso, não tinha a menor ideia do que ia acontecer, não tinha ideia, não fui lá intencionalmente, foi totalmente intencionalmente. Aí fui encontrar com uma série e ela falou: "Olha, vai ter um evento lá no Thiago lá no Cadrolink, né, que é o Centro Thiago do Tucurumbati, vai ter um evento lá e pronto, quem quiser ir, não sei o que lá". Eu falei: "O que que é isso? O que que é esse lugar?". Fui procurar na internet e tal, blá-blá-blá-blá-blá-blá. De repente descobri: "Cara, o que que é isso? Isso aqui existe", e tal. Eu vi aquele tempo maravilhoso, eu falei: "Cara, tem que ir para esse lugar, assim, tipo, nem que questão de vida ou morte, ou eu vou ou eu não vou". Não tinha nada a ver com os meus estudos. É, Acabou. Aí fui para lá, conheci o Thiago do Tucurumbati um pouco antes dele morrer. pois é. Minha sorte, né, porque ali a minha conexão toda começou a partir dali. Aí quando eu olhei para o Thiago do Tucurumbati, eu falei: "Cara, é isso que eu vim fazer nesse mundo, só isso". Aí o que aconteceu? Aí comecei, estava no doutorado já? Como que foi a recepção dele em relação a você? O que ele falou Acho que pra já estava você no na hora que doutorado. você encontrou com ele? Como que foi essa história, assim? Foi muito não verbal, né, vamos Ah, combinar. foi no olhar, assim? Porque o que aconteceu? Estava tendo uma cerimônia de 10 dias chamada Drupchen, que Hum. é a grande realização, etc., que é uma cerimônia que acontece. Eu não sabia nem o que era mantra quando eu cheguei lá, que é uma coisa assim, tipo, mantra, o que que Nossa. é isso aí? Tipo, tudo assim. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei lá fazendo todos esses dias, vi aquilo, tudo parecia super natural para mim, apesar de nunca ter feito nada daquilo. No final, quando foi ter, o Rinpoche estava dando ensinamentos todos os intervalos, aquelas coisas todas, no final fui lá entregar uma carta, que é uma coisa tradicional, põe no Uhum. pescoço e tal. Fui entregar uma carta. O Rinpoche me viu e ficou segurando na minha cabeça. Uau. Ficou. O pessoal na fila e o Rinpoche com a mão na minha cabeça. Não falou uma palavra, Aham. nada. Só ficou. Blá, 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 eu olhando. Eu lembro até que tinha depois uma pessoa que virou minha amiga, falou: "Nunca esqueci aquele dia. Você encontrou com o Rinpoche, foi o nosso encontro". A minha sensação foi até engraçada, que eu tinha a minha sensação foi quando ele me viu, falou assim: "Ah, nasceu com um corpo feminino", né, foi a minha sensação quando eu encontrei com ele. Mas pronto, eu acho que na outra vida eu tinha sido homem, mas Que bom ainda que você bem, nasceu mulher agora, exato, ainda né? bem, Esse exatamente, é importante. Aí o que aconteceu? Aí eu ia fazer um pedaço do meu doutorado na Inglaterra, logo na sequência. Eu estive lá em agosto e fui para a Inglaterra, para Surrey Roehampton, na Inglaterra, e fiquei fazendo um pedaço do meu doutorado lá. Uhum. Nesse período, foi quando eu conheci Sua Santidade Dalai Lama, tudo isso que ele foi para a Áustria. Então foi aí, a partir desse contato com o Thiago Dr. Rinpoche, que começou a abrir. E eu Hum. estava na Inglaterra quando ele deixou o corpo aqui no Brasil. Ah, E aí eu nossa. lembro, aconteceu várias coisas, não interessa entrar em detalhes aqui, mas aconteceu várias coisas. E aí, na hora que eu descobri, eu fiquei sabendo no final do mesmo dia que ele tinha deixado o corpo. Eu falei: "Pronto, agora o Rinpoche não está aqui, agora tem que continuar fazendo ainda com mais força ainda, porque Uhum. já que o Rinpoche não está com o corpo, tem que ser e fazer". E aí comecei, depois conheci, fui num lugar lá na Inglaterra que tinha um centro Rigpa, etc, etc. Mas como é que ficou? Mas assim, você ficou 7 anos afastado da academia, então? Ou Não, não? quando eu comecei, os primeiros 2 anos, se não me engano, eu ainda estava terminando o meu doutorado. Então, o que eu fazia? Eu não estava full time nas atividades lá, eu estava fazendo práticas e Uhum. escrevendo. Essas práticas Então, budistas te ajudaram ou não? claro que não só ajudaram, como ajudaram a escrever a parte da tese. Ah, Porque eu estava escrevendo sobre trabalho de atuação no aham. cinema e no teatro. Então, eu fazia um paralelo. Como eu estava no departamento de cinema e já tinha trabalhado com teatro, então eu comecei a fazer o quê? Meu trabalho era de personagens e eu comecei a fazer, então, o que que é essa noção de personagem? E Hum. aí comecei a jogar essa noção de personagem como uma coisa criada por um ator, etc., Hum. mas o que que significa esses personagens da gente e qual é a realidade do personagem da gente, qual é a realidade do eu, digamos assim, de Certo. acordo com a filosofia budista. Então eu comecei a fazer, já no final da minha tese, eu já comecei a incorporar essas primeiras ideias, porque eu ainda não estava no departamento de filosofia, que foi o que Ah, aconteceu depois, depois. dentro da comunicação, na verdade, porque eu também não podia sair muito da minha área, que era Certo. a ECA, comunicações, artes, Aham. etc. Então, o que aconteceu? Depois eu comecei a fazer um pós-doc dentro do núcleo de estudos filosóficos da comunicação, e foi a partir do núcleo de
estudos da comunicação, que eu consegui introduzir também o estudo a partir da filosofia budista. E por isso que eu consegui fazer o pós-doc nos Estados Unidos e na França, porque dava para justificar, entendeu? E eu falei, tudo bem, então se é para falar de modo filosófico da comunicação, para não sair muito da minha área, o que eu fiz? Eu faço a partir de qual filosofia? Da filosofia budista. E foi recepcionado, o pessoal gostou disso. Como é que foi? Você teve que lutar? Não teve? Foi um preconceito? Não teve preconceito? Eu Como é que acho foi? que o fato de ser, porque quem estava orientando esse núcleo de filosófico da comunicação nessa época era o Ciro Marcondes, que Hum, faleceu hum, recentemente. Então, e ele era uma pessoa assim que tinha um super saber, ele é uma pessoa muito excepcional mesmo no hum, meio. Ele criou uma teoria da comunicação totalmente brasileira, não sei o que lá, uma pessoa que não estava atrelada a coisinhas assim, ele realmente uhum. era um pensador. Aí o que aconteceu? Ele abriu espaço para aquilo tudo. Então, no núcleo de filosófico da comunicação, a gente conseguia falar sobre absolutamente todas as coisas. O que no Hum, próprio departamento só da filosofia seria mais complicado, bem percebe? mais Muito complicado. complicado. Então, parece que tudo assim foi se abrindo dessa forma. Tanto é que qual foi a vantagem? Como eles tinham, a FAPESP também abriu aquele negócio que eles queriam fazer aquela bolsa de você ir para fora, que viam as vantagens dos pesquisadores irem para fora do país para poder estabelecer Uhum. conexões. Então, logo que eles abriram a bolsa, acho que 2 meses depois eu já tinha a carta do José Cabezon para conseguir integrar o programa deles lá. Então, eu fiquei 6 meses, você podia pedir até um ano. Então, eu achei que ficar só um ano no mesmo lugar seria melhor estar em mais de um lugar. Então, eu Uhum. fiquei 6 meses na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, Uhum. fazendo com o José Cabezon, que na verdade é mais não é bem um orientador como é no mestrado e doutorado, mas na pós-graduação é mais um advisor, uma pessoa assim, né? Uhum. Uhum. E depois eu fui para Sorbonne, que é o École Pratique des Hautes Études, que era uma escola só de pós-graduação, com o pessoal desse centro, que é como se fosse uma parte da Sorbonne, mas só para estudos, foi criado pelo Napoleão, que era os estudos mais elevados da França. Eles Aham. criaram esse departamento só para isso, só para pós-graduação. Olha só. Então, é uma parte da Sorbonne, mas só trabalha com a pós-graduação. E daí, Certo. então, daí comecei a fazer, fiz 6 meses lá, então fiquei fazendo essas duas pós-graduações para poder complementar a pós-graduação aqui no Brasil. Por quê? Porque não tinha nenhum especialista aqui, né? Ah, entendi. Então era muito difícil, porque você tinha muito pouca gente, quer dizer, mesmo que tivesse especialistas, não são visíveis, porque a gente não sabe quem são. Acho que no Brasil, até hoje em dia, cada vez mais, aqui vocês estão construindo isso também, né? Vão ter especialistas, já tem alguns, só que ninguém tinha uma figura predominante, e não é ainda uma área de estudos reconhecida, Não, não é? ainda não. Aí você tem aqueles grupos, né? Com o Florentino, o Jacoli, o Sim. pessoal que puxa isso, né? Mas são Agora tem a grupos. LAF, tem grupos, e tem outros grupos também dentro da filosofia da religião que estão tentando puxar isso. Mas, de fato, a gente não tem especialistas. Por exemplo, Uma área específica disso, porque dentro da hum, área dos estudos budistas, você vai ter especialistas de todas as filosofias, então você vai ter Theravadas, Nyingma, o que você for é fazer, isso né? mesmo, né? As minhas graduação e mestrado na Universidade de Hong Kong e Universidade de Sri Lanka, aquela linha, não são reconhecidas pelo MEC porque não tem ninguém para julgar. Então, os estudos budistas daqui não se sabe nem o que é. Mas eu acredito que no futuro a gente vai conseguir mudar isso. Até para quando teve espaço para sânscrito lá na USP aqui, que é o Uhum. único lugar que eu acho que tem sânscrito ainda no Brasil, já tem na Unicamp agora não, Não. só tem na USP. É. Até para poder conseguir uma banca para poder fazer alguém para fazer sânscrito era quase impossível. Eu lembro, eu tive uma reunião com o diretor da FEFELET, lá Aham. na Faculdade de Filosofia, para a gente ver se era possível estabelecer um núcleo, mais no modelo que é nos outros países, Aham. que fosse não só da língua, porque a única possibilidade de você estudar lá era a partir da língua, mas que fosse uma coisa mais geral, de estudos budistas, por exemplo, e não Certo. só, e daí você podia ter, mesmo que você focasse numa, mas você conseguiria aí aprender tibetano, a gente poderia, eventualmente, mesmo que fosse para aprender tibetano aqui, que ainda não existe, Aham. mas aí você podia ter um curso mais completo, um curso que não fosse só de Entendi. língua, quando acontecia com o latim ou o sânscrito, que você Aham. pudesse ter uma formação mais geral. Então, você vai estudar cultura, estudar não sei o que lá, bababá, filosofia, o que fosse, né? Então, fazer uma coisa mais ampla. Ele achou super interessante a ideia. Ele falou assim, mas no momento a gente não tem nem lugar físico. Acho que eles queriam abrir o turco, uma coisa assim lá, e eles estavam tentando pleitear um lugar já fazia 6 anos, Ah, não é? sei o quê, Uhum. etc. Mas eu tive uma reunião com ele e ele ficou interessado mesmo, Aham. porque eu falei, porque a USP tem esse papel um pouco Uhum. pioneiro em muitas coisas, e depois dá espaço para coisas que são mais raras mesmo, É, né? é.
E aí era a única possibilidade que eu pensei na época que poderia abrir. Eu até conversei bastante com o Giuseppe Ferraro O naquela Ferraro, hora. né? O cara Sim, faz parte porque do grupo também, que é a pessoa que é, mais, né, empurra sim, isso, né? sempre Nossa. queria que a gente pensou coisas até naquela época, tal, e o Aham. fato dele ser sanscritista também, etc, etc. Só que era tudo muito assim, né? Era muito difícil, era muito pouca gente. Como é que se abrir? Se tinha que ser um investimento que fosse aqui, porque a minha vida vai virar isso naquele momento, percebe? Aí eu tenho que ir atrás de tentar fazer Uhum. uma coisa dentro desse registro. Mas não foi o que aconteceu, porque eu achei, depois chegou um momento que eu comecei a me envolver mais com a Padmacara, que é o que a gente Uhum. está fundando aqui. O que é Paz de Macara? Então, a Padmacara é um grupo de estudo, chama-se Padmacara Translation Group, que já existe há mais de 30 anos, foi fundado na França. Uhum. Faz muitas traduções, faz as traduções dos textos clássicos Uhum. do budismo, particularmente do budismo tibetano, né, mas do tibetano mesmo, no caso da Padmacara, por causa dos nossos as pessoas que orientam, etc, etc. E começou a fazer essas traduções que foram sempre super conceituadas para o Uhum. inglês, para o francês, e Uhum. agora já tem agora algumas traduções para o espanhol, mas ainda está muito embrionário, e nós agora temos um grupo da Padmacara em língua portuguesa, que se estabeleceu, que já está em Portugal já faz cerca de 10 anos mais ou menos, que a gente foi fazendo, só que bem antes a Padmacara em Portugal ainda estava vinculada à Fundação Kangyur Rinpoche, agora se firmou como uma associação autônoma desde julho, Olha só. e agora no Brasil, desde outubro agora, que nós conseguimos fundar a Associação Padmacara, uma associação sem fins lucrativos, para fazer a publicação desses textos clássicos budistas no Brasil. Muito legal. E alguém me contou que tem uma mulher como presidente, né? Porque no É Brasil, no uma mulher Brasil a Brasil, mulheres é possibilidade de importante. ter Isso é a importante. mulherada aumenta, sim. Assim, né, dentro do âmbito do brasileirismo, né, nós temos alguns pensadores. Um deles é, de novo, Darcy Ribeiro. Por que eu estou citando ele? Porque ele fala assim que a mulher brasileira é aquilo que sustenta o país. E eu concordo com ele, porque é ela que sustenta mesmo o Que país, em bate no termos marido. práticos, né? Brincadeira. Que não vende a casa porque se endividou, que cria os filhos porque normalmente o marido tá bebendo e fazendo Claro. coisas por aí, Por que entendeu? que o Lula, Mudando essa por que que o Lula realidade. fez a Bolsa Família dava dinheiro para a mulher? Ele Pois sabe é, exatamente como é que pois é. funcionava. É, Mas tem essa força mesmo, porque mesmo a Associação Padmacara, pronto, o grupo de tradução Padmacara, fundado na França, o presidente é o John Canty, que é, é o editor principal do 84.000, Translating the Words of the Buddha, que é um projeto ligado à Zonza Khyentse Rinpoche, que também tem a Khyentse Foundation, que patrocina todos os tipos de atividade no mundo inteiro ligados ao Buda Dharma. uhum. Então, ele começaram, o 84.000 começou dentro da Kennedy Foundation, mas se tornou tão grande que depois virou uma coisa independente. E o John Kent, que é o mesmo diretor, o presidente da Padmacara Internacional, também é o presidente também foi editor-chefe do 84.000, agora ele está trabalhando junto com outra pessoa, dentro do 84.000. Entendi. Mas Então, você como sendo mulher e entrando nesse meio, tem outras mulheres lá também? Não. tem, tradutoras tem. Então, na verdade, tanto em francês quanto em inglês, tem tudo muito pequeno, porque a Padmacara Translation Group, o que, que é a ideia? A ideia são pessoas que têm as duas vertentes, digamos assim, que é uma vertente de estudo e, ao mesmo tempo, uma vertente de prática. Porque qual é a ideia? Dentro do budismo, essa coisa de você tem as três coisas, você tem que conhecer a coisa, primeiro ter acesso aos ensinamentos, Uhum. depois você Certo, contemplar e depois você meditar, certo? certo. Então, Os três pronto, passos, clássicos. exatamente. O clássico, mais clássico não Não dá, tem, não não tem. dá para ser. Então, o que É. acontece? A Padmacara efetivamente quer que que o trabalho feito siga esses parâmetros e não os parâmetros impostos que a gente estava discutindo no começo da nossa conversa aqui. Então, o que acontece? A ideia é que os tradutores, etc., tradutoras e tradutores, eu não sei ainda como é que a gente vai ajustar isso na nossa língua, mas ainda está um processo em andamento. Pronto, que eles tivessem essa formação. Então, o que acontece? Tem a Helena Blank-Leder, que é fantástica. São muito poucas pessoas, mas todas elas têm mesmo na nossa língua portuguesa, que traduzem do tibetano tudo isso, a gente tem muito pouca gente. Na verdade, basicamente duas pessoas são os principais, né? Que é o André Rodrigues, que é o presidente em Portugal, e aqui, no meu caso, eu aqui, o presidente no Aqui Brasil. no Brasil. E depois a gente agora está aos pouquinhos, tem pessoas que saíram agora de retiros, fazem retiros muito longos, e a gente está começando a angariar para o nosso grupo de tradução, mas que também tem uma base sólida do estudo do budismo. Retiro. Né? A tradição Gelugpa e as tradições chinesas não dão tanta ênfase. Assim, né? Por exemplo,
budismo humanista não dá tanta ênfase a retiro também, a tradição Gelugpa dá mais uma ênfase ao debate, à lógica, né? Só depois que você termina 30 e poucos anos de estudo, que você vai para o colégio tântrico, e depois fica uns 5, 6 anos, depende, você pode escolher 6 meses se você quiser sair fora, entendeu? Eu quero fazer um objetivo, sabe? Aham. Mas aqui no Brasil nós temos uma ênfase muito grande em retiros, né? Isso é interessante, particularmente puxado pelo Charles Rinpoche, Exatamente é o isso que eu ia legado falar. dele, né? Exato. E o que que é, afinal de contas, esse retiro de 3 anos que se fala tanto? Então, o que que aconteceu? Primeiro, acho que isso que você falou, eu concordo exatamente. O Thiago Doutor Rinpoche foi um dos grandes responsáveis, porque ele foi o único, primeiro, por enquanto, o único grande mestre que veio, que tem essa tradição tibetana, a se Sem dúvida. estabelecer residência no Brasil. Então, a gente não tem mais ninguém com esse. E o que ele fez foi construir aquilo que é o Kadrolim, que é um lugar incrível, etc, etc. Depois, nos outros centros, nos outros lugares. Quando ele chegou aqui, ele falou assim: ele já tinha numa vida, ele já estava na 16ª encarnação, como Chagdu. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, eu tinha tido um sonho uma vez que estava numa prisão, uma história toda, tem toda uma história sobre isso, que ele ia ter que ir para um país bárbaro, né, para Teve um sonho. Olha que muito interessante. em outra vida, não era nem nessa. Nem nessa. Como que ele ficou sabendo Porque ele ficou sabendo o quê? que ele teve esse sonho? Tem escrito? Como é que foi? Ah, isso já, Mas a gente não isso é sabe. melhor sempre entrevistar a Thiago do Canto. Tá. Ela vai te falar. Isso seria interessante. Se você Exatamente. conseguir isso para mim, ia ser Exato, ela é fantástico, né? fantástica. Aliás, ela é incrível. E, aliás, modelo para todas. Para as mulheres, então, incrível. Nossa. E o quê? Também tem uma coisa na tradição desses grandes mestres, que normalmente eles têm as suas consortes, que muitas vezes assumem papéis, pronto, não tão proeminentes. O caso da Thiago do Candro, tipo, não existe nada que Thiago do Rinpoche fazia que ela não faz, sabe? Ela é incrível. Nossa. O que é muito raro no caso das consortes, porque muitas vezes elas acabam fazendo outras funções, né? E no caso dela, não. Então, assim, não teve quase como se você tivesse a presença do Rinpoche ali mesmo por ela, né? Que a ideia da consorte também é isso, né? Sem dúvida. Então, isso acontece mesmo, aconteceu com ela e continua acontecendo. Então, voltando, o Thiago do Rinpoche, quando ele chegou aqui no Brasil, ele tinha tido esse sonho babau de conseguir chegar num lugar bárbaro, que era o Brasil, ainda não tinha quase nada do budismo, já tinha começando coisas, muito com a imigração japonesa para São Paulo, por exemplo, tinha coisas assim, mas não tinha, por exemplo, eram tradições que iam seguidas, as pessoas mantinham aquelas coisas, mas não tinha um mestre que chegou ali e falou, ok, vamos construir uma coisa aqui. Foi o que ele fez, né? Então, foi um desbravamento mesmo. Sem dúvida, uma valorização tremenda do nosso país também. Né? E depois deixou o corpo aqui, que também é uma coisa fundamental nesses casos desses. Então, o que ele fez? Ele falou, pronto, então eu vou chegar. E ele sentiu uma receptividade enorme. Quando ele chegou aqui, ele falou, uau, né? Isso aqui, esse lugar ele tá aberto para que isso aconteça, porque às vezes você pode chegar num lugar que tem um monte de obstáculos, sei lá, então começou a ser convidado, depois eles compraram as terras do Kadroling, teve toda uma história, depois construíram o Palácio de Rinpoche no próprio Kadroling, que quando ele deixou o corpo, aquilo ainda não estava construído, foi construído já quando a Kadro já tinha assumido tudo, porque ainda não estava, mas eles já tinham começado a pensar que aquele lugar seria perfeito, porque tem uma série de descrições da forma, o tipo de geografia que tem que ser feito, tem uma série de pré-requisitos para você construir esse tipo de lugar. E ali estava tudo aquilo, era abarcado naquele lugar, tal. Depois construíram o centro aqui, o Shaolin, né, no Chancotia, né, e etc. E depois tem outros pequenos centros em vários lugares. Tem um lugar lindo perto de Belo Horizonte, acho que chama Água Branca, uma coisa assim, uma cidadezinha ali que eles têm um centro super, ninguém sabe, escondido no meio do coisa. Então tem vários lugares assim incríveis. E tudo foi construído por ele. Então eu acho, e como ele chegou aqui, ele falou assim, bom, eu tô aqui, não tem mais ninguém aqui, é diferente de eu estar no Tibete, na Índia, quase a maioria dos países da Ásia, etc, que tem essa tradição. O que que eu vou fazer com esse pessoal? Não vai dar para trazer todos os monges tibetanos para vir morar aqui, eu vou ter que disciplinar esse pessoal que já está aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Tem que ser com eles mesmo. Então, o que é incrível depois eu vou falar da mulher também, que tem esse papo incrível. Não, à toa que chama-se Kadroling, né? Então, pronto. Que, na verdade, Kadro não é exatamente mulher, mas pelo menos, assim, em termos leigos, a gente pode falar mais nesse sentido. Mas pronto, o que acontece? Ele falou, já que eu vou fazer isso, eu vou fazer da forma mais tradicional possível. Então, ele fez o templo tradicional, as pessoas usavam as vestes tradicionais, tocavam, aprenderam todos os instrumentos. Os monges chegavam lá no Kadroling, vinham
mulheres cantando, tocando instrumentos, fazendo chirping, que é a oferenda da cerimônia, Certo. e sem precisar nenhum monge vindo de fora para fazer tudo aquilo. Eu falei, meu, onde é que surgiu? Que lugar é esse, né? Porque eles não estão acostumados. Normalmente são os monges. Mesmo as monjas das outras tradições, é muito raro elas desempenharem essas funções, né? Porque ainda tem, o budismo, como a gente sabe, ainda tem um legado aí que tem que Tem que ser tem que modificado, ser né? Tem que ser modificado, claro. transformado e resgatado a igualdade entre homem e mulher. Exato, exato. Mas pronto, e aí o que aconteceu? Então ele treinou todo mundo. Então todo mundo vai fazer tudo. Então todas as pessoas começaram a fazer tudo, depois vão se especializando para poder a coisa ficar bem feita, a pessoa tem que ser especializada, certo? Uhum. E ele conseguiu formar. Então ele começou a fazer druptins, que são essas cerimônias de 10 dias super elaboradas, com mandalas super elaboradas, e ele começou a fazer tudo isso dentro daquele registro ali, totalmente com a tradição tibetana, bababá. Como era feito se você chegasse no Tibete, não ia fazer tão diferente. Nossa. Eu até estava brincando que uma vez eu fui encontrar com o Tuco de Cabo de Dilgo Khyentse Rinpoche, que é um grande mestre, do século XX, etc. E ele brincou assim comigo, ele falou assim, a gente aqui chega aqui, tá aqui eles estão na Índia, né? Porque muitos dos refugiados tibetanos foram para a Claro, Índia. claro. E aí ele falou assim: a gente chega aqui, a gente acha que é super bom cerimônia, sei lá, e daí a gente chega lá no Kadroling e a gente fica até sem graça. Ele brincou com isso. Mas é um pouco assim, porque realmente o pessoal manteve o legado e conseguiu manter. E o pulso firme da Cadro também ajudou muito que isso acontecesse, sabe? E então, e pronto, e agora consegue-se fazer todas as cerimônias praticamente sem precisar. E são feitos 2 druptins, pelo menos, por todos os anos. Depois tem a série de retiros. E dentro dessa tradição que o Chagdor Rinpoche representava, que é a tradição Nyingma, o que aconteceu? E essa coisa dos retiros é muito importante, Exato. sempre foi. Então você vai estudar, vai fazer não sei o que lá, mas você tem que ter prática e teoria conjugadas. E qual que é a ideia? É de normalmente eles falam tradicional, que é 3 anos, 3 meses, 3 dias. 3 dias. Que é mais ou menos o tradicional. Claro que às vezes dura muito mais, tem uns que duram 5, tem uns que duram 10, tem uns que os caras não saem mais, tem todos os tipos, certo? Mas a ideia é que você, pelo menos durante aquele período, você está durante, no mínimo, aquele período 100% só focado nisso, sem nenhum contato com outras coisas, que é isso, a gente tem os nossos hábitos, são tão difíceis de mudar, óbvio. Mesmo com isso já é dificílimo. Mas pelo menos para começar essa pequena transição aí de você perceber, opa, peraí, então alguma E coisa você aqui. fez, Cintia? Eu fiz vários retiros. Eu nunca fiz um retiro tradicional de Então, 3 porque anos, 3 a meses, 3 grande dias. dúvida em relação a esse retiro, no mundo contemporâneo, é que você se desconecta da sua rede de contatos. Depois, como é que você volta para ela depois de 3 anos, entendeu? Volta melhor, né? Não, sem dúvida. Na perspectiva budista, sem dúvida, você volta melhor. Mas na perspectiva social, você tem um Então, problema de reinserção, né? tem Esse que muitas é o ponto, coisas, né? sim. Então. Tem muitas, tudo depende do tipo de vida que você vai querer levar, etc. Mas, por exemplo, o que acontece na França, na Dordogne, em Portugal, por exemplo, que os diretores da Pablo os verdadeiros, né, fundadores, Jimmy Khyentse Rinpoche e Tupamong Rinpoche, o que eles fizeram? Eles começaram a criar um modelo de retiro que chama retiros paralelos, que é um retiro que você vai fazer o mesmo currículo, né? Porque tem um currículo, o retiro Certo, de 3 certo. anos, não é que você chega lá e fica parado Fica olhando para a parado parede, olhando 3 pra anos. parede. Não, Não tem é todo um o sistema currículo. chinês, Não, fica não lá. é isso. É. Então você vai ter todo um currículo de práticas que você vai fazer, etc, etc, como na sua ordem, etc, etc. Você vai fazer isso. Então, o que eles desenvolveram? Além do pessoal fazer tudo isso em retiro, as pessoas que querem, existe o centro de retiro em que as pessoas fazem esse retiro, mas também ele começou pessoas que não tinham essa possibilidade, se assumem o compromisso de fazer o número de horas todos os dias, né? Não interessa os detalhes aqui. Olha só, Um número flexibilidade fixo de interessantíssima. todos os dias, tem que fazer aquele número de horas, e você vai fazer exatamente o currículo. E depois de 6 em 6 meses vai ter os encontros, vão ter os retiros em que vai ter as instruções, e você vai dar continuidade à sua prática. Então, você vai fazer o mesmo currículo, só que com o mínimo de horas, óbvio, não são 16 horas por dia de prática, né? Você vai ter que ser menos porque você está trabalhando, etc. Exato. Mas você vai ter que, então a tua vida vai ficar Vai muito ter uns 10 focada anos aí, mais. 10, 15 anos, pois é. Porque- Mas mesmo assim você tem a possibilidade de pelo menos receber esses ensinamentos e colocar em prática. O que é muito Muito legal, né? muito importante. Legal, fundamento. Que é isso que você está falando. O ideal era poder fazer isso? Dá já para a gente viver o ideal? Não. Então, pronto. Algumas vezes até tem gente que consegue, mas é muito menos comum. Então, você bloquear todo esse universo de pessoas que poderiam ter esse tipo de formação nesse contexto. E como é que foi a sua inserção dentro disso na linguagem tibetana?
O pessoal, o Enigma tava... A questão é assim, ó. Você tem um choque de culturas na sua pessoa, que é você é brasileiro. Você tem uma cultura enraizada no cristianismo. Aí você entra na cultura tibetana. A cultura tibetana vai falar de reencarnação, por exemplo. E a cultura brasileira, se a gente for considerar a herança cristã portuguesa e italiana, se você falar de reencarnação, você morre. Basicamente, o pessoal te crucifica 10 vezes. Né? Fala, não pode, isso aí vai contra Jesus, etc. Aí você chega lá, você encontra, olha, reencarnação, reencarnação, karma, reencarnação. É um outro nível de concepção de mundo. É outra perspectiva. Como que foi esse choque para você na hora que você chegou lá? Como é que você se adaptou a isso? Você se adaptou muito bem, né? Você se deixou enculturar, assim, no sentido de eu vou absorver toda a cultura tibetana e vou transformar a personalidade na personalidade tibetana. Acredito que não. Não, Não claro foi, que não. tá na E cara. continua não Me sendo. parece que não, Não, né? não. Você também é tibetana. Então, como é que foi isso? Como é que foi essa Então, tem transformação? duas coisas. Primeiro, isso, quando você estava falando, me lembrou de uma coisa, porque não sei se você já ouviu falar daquele, como é que chama? Da filosofia cristã, meditação cristã, começou aquele padre John no Ah, Canadá. Taizen, Taizen, um negócio assim, né? Eu não, Taizé. não, mas eles são, É não, outro, é eles outro. são da igreja beneditina. Ah, tá. Eles conseguiram fazer uma coisa que era meditação cristã, acho que chama. Aham, Começou com meditação o cristã. Father John no Canadá, depois eles tinham. Eu até fiquei hospedada no mosteiro na Inglaterra, em que Sua Santidade Dalai Lama foi lá falar com os monges porque eles tinham essa abertura para meditação. Ah, olha Então o só. que que eles começaram? Eles começaram a fazer a missa. Sua Santidade Dalai Lama, né? Não, isso é, esse Father Dalai John Lama. começou isso. E Sua Santidade Dalai Lama foi Aham, lá visitar um centro na Inglaterra, não foi do Canadá, na tá. Inglaterra que eu Aham. tive, que era ali, pronto, em Londres. Aí o que aconteceu? O Sua Santidade Dalai Lama, quando ele teve lá, primeiro para falar, o que eles faziam? Eles Tá. tinham a missa, e aí antes da missa o que eles pegavam uma frase da Bíblia, abriam, liam não sei se era aleatório, devia ter não sei exatamente como é que era, mas eles liam só uma frase e os monges ficavam ali meditando durante meia hora. Depois que eles começavam a missa. Então, normalmente era só os monges. Como eu estava hospedada no mosteiro durante um tempo, eu ia todo dia na primeira parte. Começava a missa, eu saía. Depois eu li o buraco, uma vez o padre veio me dar uma bronca. Ah, você só fica para a parte da meditação. Mas é engraçadinho. E aí eu lembro que quando eu estava lá nesse contexto, aconteceu uma coisa que me chama muita atenção. Que foi um dos padres que estava lá, que eu conversava bastante com ele disse: ah, porque não sei o que lá, Sua Santidade Dalai Lama, quando ele esteve aqui falando sobre isso, ele falou assim: olha, eu acho tudo fantástico vocês terem essa vida monástica, não sei o que lá. A única coisa que eu sinto pena dos monges católicos, nesse caso, não sei o que lá, é que eles só têm uma vida para se aperfeiçoar, enquanto os monges budistas, eles têm Ah, várias. você foi uma E ele perspectiva de falou que ele vários. nunca esqueceu aquilo, que ele ficou pensando naquilo, assim, acho que abalou a vida dele, assim. Uhum. E ele me contava aquilo, e eu achei aquilo incrível, porque tem essa coisa agora voltando então ao que você me perguntou. Quando eu fui para o Cadroling, claro que o pessoal lá se veste com aquelas roupas monásticas, mas não sei o que, babá, que o pessoal se veste dizendo, tipo, assim, Certo. mas não é as roupas tibetanas, que os tibetanos, na verdade, não usam exatamente aquilo, os monges aqui usam aquelas coisas, Uhum. e não só, e é uma mistura também, porque as mulheres usam uma roupa que são as mulheres tibetanas que usam, depois colocam o zen por cima, tem várias coisas ali que Certo. são um pouco misturadas, que não é Sim, bem, sim. mas a ideia não era primeiro, eu acho que no Brasil tinha um pouquinho complicado, porque às vezes o pessoal podia querer ir para o templo de top e E shortinho, shortinho. e não sei o que lá, E então aí tinha ficam que bravos se você fala qualquer coisa, você toma, né? Você fala, não pode assim, mas por que não? Tá ali, exatamente, então tinha toda essa questão, isso antes de começar a loucura toda nesse sentido, pronto. Então eu acho que o Rinpoche, um dos motivos que ele também quis fazer isso, foi porque as pessoas começassem a pensar, não, eu vou entrar naquele lugar, assumir aquele lugar como um lugar diferente, então às vezes a pessoa até colocava a chuva, né, que eles chamavam e tal, colocava antes de entrar, estava de bermuda, num país que nem o Brasil, não tivesse gelado nem nada, colocava antes e depois, pronto, depois fazia as práticas, depois guardava as coisas ali e tal. Certo. Então, eu acho que todo esse processo tinha a ver com ele também, tentar manter aquilo que eu te falei, de ensinar as pessoas a como tocar os instrumentos, fazerem as práticas. Como é que eram as práticas? As práticas eram, você pegava as sadhanas, né, que são as liturgias, você pegava as sadhanas e eram transliteradas, o tibetano, e depois tinha tradução em português embaixo. Então, era assim que funcionava. E nos Estados Unidos, quando primeiro o Thiago Dr. Rinpoche foi para os Estados Unidos, ficou lá e depois que ele veio para o Brasil. Então, nos Estados Unidos era a mesma coisa, eles tinham os transliterado em fonética, né? E depois tinha a tradução em inglês embaixo da sala. Então, o que ele começou? E as recitações eram em tibetano mesmo.
em tibetano transliterado. Claro que todo mundo devia Essa ter aquele sotaque. transliteração que fazia era o Shagdo e a esposa dele, a Canto. Não, a transliteração depois o pessoal sabia. Tinha já pessoas que nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos, já tinha pessoa que já falava tibetano, etc. Tinha o Aí tradutor trouxe ele pra dele. cá. Como é que foi isso? Depois, foi adaptada a transliteração. Ah, Foi adaptada para o som do português. entendi. Então, foi adaptada, foi, pronto, colocada de uma forma que conseguisse reproduzir os sons o mais próximo possível. E aí foi adaptado. E aqui, então, o pessoal começou a fazer as práticas, Uhum. lendo a liturgia com os sons do tibetano, mas Uhum. sabendo que estava escrito em português porque era traduzido. Ah, Mas fazendo a reprodução em tibetano. isso é Porque importante. eu acho que no Treinamento. começo era importante isso. Talvez agora, depois você sabe, se você quiser fazer em português, não deve ter problema algum, Não. que o mais importante é aquilo. Mas naquela época, acho que era importante. Não, é fundamental para a língua instrumental, né? Se você tiver essa prática, você pega muito mais rápido, né? Depois a sua tradução vai ficar facilitada. E tudo. Sofre muito menos. E Né? para as pessoas também entenderem que aquilo tem uma origem, não daqui aquilo, blá, 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 blá. Então tem uma série de motivos, e o fato dele estar ensinando as pessoas a trocarem tudo, a prepararem a cerimônia, tudo isso fazia parte daquele momento, entendeu? E que se manteve até agora, etc. E mesmo as roupas, isso que a gente estava falando, o pessoal conseguir se vestir, pensar que quando eles vão para aquele lugar tem um determinado peso, então você usa uma determinada roupa por causa desse motivo, tudo isso faz parte do teu processo de oferendas, de uma série de coisas que... 1.500 anos, pelo menos, de tradição, né? Na tradição Nyingma é a mais antiga. Tem pelo menos 1.500 anos. Pronto. No Tibete começou. 3 vezes mais que o nosso país aqui. Sim, mas aí depois você, pronto, cultura indígena que não se... Não, né? o nosso país é ocidental, né? Agora, se É. for pensar em indígena, aí já... É. Então, eu acho que tudo isso, naquele momento em que aconteceu, foi importante e continua num certo registro ainda ser importante até agora, para que, pelo menos, as pessoas associem aquilo com aquilo. Mas não tem nada a ver com virar tibetano, com não sei o que lá, blá, 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 não. Era uma coisa de quase que disciplinar, mas que foi importante, porque agora Muito todo mundo importante. aprendeu tudo Exato. aquilo que era importante ser aprendido. Né? Perfeito. Você sabe que aqui na nossa associação a gente está tendo aulas instrumentais e antes eu não entendi o valor disso. Mesmo eu me Você está falando de alim, tambor, essas coisas ou não? Não, língua instrumental. A sabe? língua instrumental. okay. Aí o que acontece assim, eu não dava muito valor para isso, tentei aplicar diretamente o método ocidental no ensino de língua instrumental. Tá ótimo. O pessoal, eles reproduzem os ressentimentos, os traumas de aprender durante o primário, entende? Então, volta todas aquelas emoções, tem bloqueio, a pessoa tem branco, daí não consegue memorizar uma frase. Mas como assim? Leia aqui, em português você lembra? Agora leia aqui, não consigo ler. Nossa, mas aí eu reparei esse meio habilidoso, que tem tanto na China quanto aqui, que você tem essas transliterações, a pessoa vai pegando aos poucos, organicamente ela absorve, e quando ela chega na língua instrumental, ela já tem várias noções. Né? Exatamente. Porque eu lembro que era muito engraçado, antes de eu aprender, eu já tinha ouvido todo aquele som, sangue, babado, som de grupo. E você começa a ouvir aquele som, e de repente, quando você começa a estudar a língua, você fala, era isso. Então você vai começando você tinha a tradução, mas você não estava associando os sons com aquela tradução. De repente, quando você fica super estimulado, porque você conhece a reconhecer tudo aquilo que estava lá, você fala, uau, era isso, era isso. Então, você tem aquela sensação de eureka, exatamente. Então é totalmente diferente de uma pessoa que não tinha contato. Mesmo o Unzi é aquela pessoa que é o líder do canto. Então, quando você vai fazer uma cerimônia grande ou pequena, qualquer que seja, você sempre tem uma pessoa que está com um microfone, por exemplo, cantando e as pessoas vão acompanhar. Então, mesmo o Thiago Dr. Rinpoche começou a treinar um brasileiro, quando o Mariano devia ter, quantos anos? Sei lá, uns 15 anos, talvez, quando ele foi para lá. Ele canta em tibetano, como os tibetanos ficam assim, tipo, ele é muito bom. Os tibetanos. Você consegue fazer aquele som gutural? Tudo é lindo. E agora, recentemente, porque eu vivi lá, depois eu saí do Cadrolim, já faz uns 10 anos. Quando eu fui lá o ano passado de novo, eu vi o Maurinho cantando, eu falei, o Maurinho só melhora. Ele já era incrível e ele só melhora. Então, o que acontecia? Ele foi treinado desde pequeno a fazer aquilo. Então, as melodias, porque cada uma das tradições, você tem, às vezes, a mesma parte da liturgia que você vai cantar exata, inclusive, as próprias melodias são parte
dos legados, às vezes são termas, às vezes são tesouros com os revelados, com aquela melodia. Então, tudo isso faz parte. E às vezes tem a mesma coisa, você vai cantar com várias melodias diferentes, de acordo com a situação, se é um puja mais longo, se é uma prática mais longa, mais curta, etc. Então, e ele foi treinado, e assim, e agora você ouve, você acha que você está ouvindo um tibetano. E não é que ele aprendeu o tibetano. Ele começou a aprender um pouquinho de tibetano, e não é nem que ele fale tibetano, mas ele consegue fazer aquilo tudo só com o que ele aprendeu do coisa. Mas também ele já tinha uma coisa. Eu lembro que o Thiago do Rinpoche começou a treiná-lo, etc, etc, né? Porque obviamente já viu que tinha alguma coisa ali. E quando Sua Santidade Dalai Lama esteve aqui, ele encontrou com ele, a primeira coisa que Sua Santidade fez foi tocar na garganta dele. Hum, Foi incrível. E por quê? Porque, claro, né, pô, de acordo com o que as pessoas forem falar sobre o que significa budismo, etc., tem ali uma conexão uma de... conexão diferente. É. Pois é, que interessante. Você falou tesouros, né? Tesouros Hum. escondidos, né? Assim, nessa mentalidade que a gente tem, que passa pelo moderno, né, para chegar no contemporâneo, há uma ultra-racionalização da realidade nossa, né? Parece uma redução. Por isso que a gente está reclamando dos ingleses. Eles fazem uma redução fantástica, né? Reduz tudo à Pronto, causalidade positiva, né? pronto, acabou. E, É mais fácil, não é? não, E lidável. é, Você até quer controlar a realidade das exato. O que coisas. não é reproduzível em laboratório não nos interessa, né? Exato, Então, exato. Não posso fazer, esquece. você topa aquele ali não é para mim. Então, não quero saber, né? É o centro do individualismo, né? Da era moderna. Mas você se deparou com uma cultura diferente, porque, por exemplo, multidimensionalidade na realidade. Esconder um texto numa dobra espaço-tempo. Pum, põe lá. E vem o outro que puxa. Para a gente isso soa mágico, mitológico, folclórico, ou seja, invenção e imaginação. E não é. Porque para a realidade daquele povo, aquilo é realmente, e não é uma realidade do povo que não é a minha. Mas quando a gente se aproxima daquilo, você sente que tem alguma coisa diferente ali. Como que é essa sua relação? Você já viu um tesouro, assim, pegou naqueles textos? Como que você viu isso aí? Você está falando do próprio um termo retirado, Aí, esse aí tesouro depois retirado aquele texto passa a ser um texto sagrado, mas que é Sim, acessível, né? é porque tem muitos tipos de terma. Hum. Tem termas que eles chamam termas do espaço, por exemplo. Tem termas que às vezes são escritos nas línguas da Daquines, que a gente ouviu. Exato. Tem termas que são físicos, tem Hum, termos às vezes que são estátuas, tem termos que são textos, às vezes inteiros. hum. Muitas vezes os termos de texto, às vezes são ditados. Ah, E depois a pessoa, o Terton, no caso que é o revelador de tesouros, ou a Terton, mas acho que não tem, são poucas. Ainda temos que ver essa coisa do masculino e feminino. Mas depois ele vai escrever aquilo. E às vezes tem casos, por exemplo, de às vezes um termo que foi perdido, né, que foi revelado por um determinado terton, um determinado revelador de tesouro, e depois aquilo se perdeu por algum motivo, depois, passado algum tempo, esse mesmo terton às vezes consegue reproduzir, ou um outro terton consegue reproduzir exatamente o mesmo texto. isso. E depois tem coisas que também são relacionadas ao mundo físico, que é realmente você conseguir tirar coisas de pedras, em qualquer lugar, água, em vários lugares, né? Só que esses tipos de terma, eles têm a noção de tempo e de espaço também tem que ser colocada ali, porque é uma coisa você pensar, por exemplo, uma pessoa que fala assim, então o Terton tirou um determinado tesouro do mosteiro que tinha sido escondido. Mas Isso. naquela época do Guru Rinpoche não existia esse mosteiro. Aí você pode falar isso, e é verdade, é legítimo. Só que o que significa o termo estar colocado naquele lugar? Significa que até a relação que você estabelece com o próprio espaço ou com o mundo físico, Hum. digamos assim, não é uma relação convencional com o mundo físico. Pois é. Então, você poder ter tirado a possibilidade. Depois tem as datas, que são muito importantes. Tem aquele livro que eu estava falando sobre o Trungpa Rinpoche, que era um termo. Então, como é que eles faziam para retirar os termas, ou até às vezes descobrir terras puras, Beiyul, no tibetano que se chama, você tem um lugar que às vezes pessoas conseguem entrar naquele lugar, Pois é. abrir lugares Abrir sagrados lugares. e fazer não sei o que lá. Às vezes eles deixam de fazer coisas, não, hoje eu preciso abrir uma terra pura porque não sei o que lá, e tem datas e tem não sei o que lá, tudo isso é muito fechado. Só que isso para pessoas que estão presas numa noção de tempo e espaço muito, uma realidade concreta de todas as coisas é muito difícil, porque tudo isso parece super mágico, não sei o que lá, blá, blá, blá. Só que para isso tem que estudar Nagarjuna, etc. Esses caras que falam sobre vacuidade, para começar a tentar entender um pouquinho melhor o que significa tudo isso, a noção do que é andar. Então, a gente não se questiona o que significa andar, a gente assume que a gente anda daqui até a cozinha, né? Mas e aí, você já pensou o que significa andar daqui até a Pois cozinha? é. Aí Nagarjuna vai lá e fala, olha,
perspectiva Yogacara, Sangha Vasubandhu também vão falar, olha, não é bem assim, olha, cuidado que tem a Sim. perspectiva de andar, mas também tem a perspectiva do espaço passar por você. E Então, tem a perspectiva de ter alguém que está andando. pois é. E então, essas perspectivas que parecem tão, dados assumidos para nós, quando a gente começa a estudar filosofia budista, etc., em qualquer nível, seja a nível prático, seja a nível teórico, esses alicerces tão sólidos, eles não começam a ruir mesmo, né? Porque eles começam a se balançar, ou pelo menos a balançar. Aí, às vezes, as pessoas têm a história, né, de que quando alguns estudantes do Buda, quando ouviram falar sobre shunyata, sobre a noção de vacuidade, etc., eles simplesmente tiveram um ataque do coração, porque não estavam preparados para aquilo, é a história que se conta também. Mas, ao mesmo tempo, outros não. Então, assim, quando a gente começa a gente já tem a nossa realidade já tão fluida e as pessoas têm uma necessidade de se apegar a certas coisas, porque senão, se não existe eu, se não existe as coisas, o que que é, né? É tudo é muito confuso mesmo. Mas se você vai fazendo essa aproximação de uma forma gradual, inclusive dentro da tradição do Lu, que você estava falando, de primeiro você vai ter uma base super sólida, vai estudar 16 tipos de shunyata, ou 20 tipos de shunyata, etc, etc, Perfeito. etc. Aí você vai começar a estudar tudo isso, então aí você vai se aproximando lentamente desses processos de questionar o que é a solidez das coisas. Então, passando por esse processo, então essa noção de terma, de lugar físico, onde é que estava, tudo isso vai começar a ser entendido numa outra dimensão. Porque se ele foi entendido da forma assim, não, foi lá e tirou um negócio. É muito. Não é isso, né? A ideia do. Por que Guru Rinpoche teria colocado aquilo naquele lugar? Claro que a ideia dos termos é que eles foram colocados naquele lugar para beneficiar um determinado momento histórico em que aquilo seria mais benéfico, que era muito importante que aquilo fosse revelado em determinadas épocas, por determinadas pessoas. Qualquer pessoa não pode tirar um termo, se for 20 pessoas, ou abrir uma terra pura, aquelas coisas todas. 20 pessoas não, 1 bilhão de pessoas. Só vai ter uma pessoa que vai ser capaz de ir lá, porque tem todas as condições necessárias, etc. Então, tem uma série de pré-requisitos que são importantes. Só que tudo isso só vai fazer algum sentido se a pessoa começar a ler mais sobre isso, tentar se entender qual que é essa noção, tanto a partir da filosofia, como até a própria história de vida, às vezes, dessas pessoas, né, que são tão inspiradoras. Então, isso eu acho que é uma das coisas para as pessoas que às vezes não têm uma tendência tão filosófica, ou acham aquilo muito difícil, começar a ler Nagarjuna, não estão entendendo nada, às vezes biografias são muito inspiradoras, Milarepa, etc., todas essas Guru pessoas, Rinpoche Guru e Eshe Rinpoche, Sogel é fantástico. Shesog, etc. Nossa. Né? E como que A da você... Yeshitsuga é brutal, É brutal. fantástico. Não, E não, depois, aquilo ali. para quem está querendo falar sobre as mulheres, etc., porque o tempo todo, quando ela vai falar na bibliografia dela, ela fica fazendo eu, a mulher e a Shetsuga, porque ela, além de todos os desafios que todos vão ter que passar, não é? Mas ela tinha o desafio extra naquela época, quando ela era uma mulher também assim, desejada, tudo isso, então a forma de amor que eles representavam era bater nela, aprisioná-la, aquelas coisas para poder mantê-la onde queriam que ela ficasse, né? Clássico. E depois, não só depois, ela andando, fazendo retiros, andando em cavernas e não sei o que lá, imagina tudo o que acontecia numa época como aquela, né? Então, é muito inspirador mesmo ler todas essas biografias, seja de homens, seja de mulheres. Eu gosto mais. Eu já li as canções de Milarepa. Eu gostei. Mas a Yash Sogel é É, incomparável, né? entendeu? Porque você vê um outro nível de desafio. Porque ela se comunica com o pequeno. Ela se comunica com o excluído. Ela se comunica com o marginalizado. Milarepa não se comunica tanto, assim. Ele tem o Marco, ele tá lá, né? Aquela O coisa Marpa fez ele toda. passar tudo que ele É. podia, mais um pouco. E o interessante é que a esposa do Marpa é que segura a onda, porque ele tá pra desistir, ela aparece, ela, não, meu Não, filho, não, ele não, não seja tão continua, então, duro, tá? O lado materno ali se exato. manifestando. Mas elas têm uma boa força. Mas, Mas, claro, que era aquela ideia, a noção da consorte. Eles eram complementares. Tinha coisas que ele, na posição dele, não poderia falar para o Milarepa, e ela desempenhava essa função, não é? Então, aí é a harmonia da união do consorte. e como que você vê, assim, a Yesh Sogel, né? Para o pessoal entender que não é o pessoal que está dentro do meio como a gente, mas quem é a Yesh Sogel e qual a importância dela para você enquanto figura feminina praticante tântrica, praticante do Buda Dharma, né? Então, a Yeshitsuga é considerada a primeira mulher, um corpo feminino, pronto, que atingiu a iluminação dentro da tradição tibetana, né, como um todo, independentemente das linhagens, etc. Então, Guru Rinpoche foi convidado para ir para o Tibete, pelo rei Tritson Detsen, e ele convidou primeiro o abade Shantarakshita, né, da Universidade de Nalanda, etc. Ele foi para
o Tibete para poder estabelecer as instituições monásticas, ordenar os primeiros monges, tinham aqueles chamados sete homens escolhidos fizeram vários testes com os tibetanos para ver se eles tinham condições de ser ordenados, porque aquela coisa dos tibetanos também, é que nem no Brasil também era um país bárbaro, né? Então aí também precisava ser domado. Então ele fez os testes, começou a ordenar esses monges, etc. Só que eles tinham sempre muitos obstáculos toda vez que eles tentavam construir um mosteiro, praticamente construir o mosteiro de Samié. Hum. O que acontecia depois era destruído durante a noite, sempre tinha um monte de obstáculos, depois tinham as outras tradições lá, etc, etc, e não conseguiam fazer. Então, o que aconteceu? O Shantarakshita aconselhou o rei Tritson Detsen a chamar Guru Rinpoche para ir para o Tibete. O Rinpoche chegou no Tibete para conseguir subjugar, digamos assim, os obstáculos que estavam impedindo que o Dharma pudesse se estabelecer no Tibete. Quando o Guru Rinpoche chegou ali, começou a fazer bababá, todas as coisas que ele tinha que fazer, e começou a ter vários discípulos. Dentre desses discípulos também havia mulheres, como foi o caso de Eshe Tsoge, que foi inclusive dada a Guru Rinpoche, porque naquela época era um pouco assim, ela tinha se casado, teve que se casar com um monarca, eu não sei exatamente, era um monarca, etc, não me lembro o nome dele. Século VII, né? É, isso, século 7 e 8, ali naquela, mais 8, mas pronto. Aí o que aconteceu? Aí ela chegou, ele deu a esposa, porque ele já tinha, todo mundo tentou ficar com ela, finalmente um conseguiu ficar com ela, só que ela era super já devota, ela tinha essa devoção pelo Buda Dharma. E quando o marido dela começou a perceber que realmente ali tinha uma coisa, convidou o Guru Rinpoche para ir para lá. E quando ele foi para casa, começou a ver o que o Guru Rinpoche realmente era e ofereceu a mulher dele para Guru Rinpoche como consorte. E aí, o Guru Rinpoche, como percebeu que realmente ela tinha o potencial necessário para fazer o que tinha que ser feito, ele começou a treiná-la. Então, tem ela, tem Mandarava, tem várias outras, mas ela realmente, a Yeshe Tsogyal, Mandarava era indiana, né? Yeshe Tsogyal é tibetana. Realmente, depois tem outras, inclusive quando se for para o Butão, a gente não falou nada do Butão ainda. A gente vai chegar. Eu estava pegando o ganchinho para chegar lá agora. Mas aí, quando entre dentro das várias consortes do Guru Rinpoche, ele começou a realmente treinar a Yeshe Tsogyal. Inclusive, quando teve o debate, quando eles construíram o Samye, finalmente conseguiram construir, falaram que ia ter um debate entre a tradição budista e os Bonpos, que eram da tradição local tibetana que existe, exatamente. Que eles têm dois tipos de Bonpos, etc., que eles chamaram. E nessa época do debate, realmente foram separados duas tradições do Bonpo, uns foram excluídos do país e os outros se mantiveram. Porque quiseram também ser excluídos, etc. Quiseram ser excluídos, não, mas não quiseram aceitar ter perdido o debate, então saíram, etc. Certo. Porque era aquela época que se você perdesse um debate, você tinha que se adaptar àquilo dominante, etc. Então, o que aconteceu? Fizeram um debate entre os Bonpos e os mestres da cultura tibetana naquela época, né, do Buda Dharma. E a Yeshe Tsogyal também participou já, porque na época que teve esse debate, então ela foi uma das grandes pessoas também, inclusive para estabelecimento, enquanto debatedora filosófica do estabelecimento do budismo no Tibete. Então ela tem um papel fundamental mesmo em todos isso, e foi, obviamente, a primeira mulher. Fica uma coisa, né, porque a gente fica pensando assim, mas por que não deu uma linhagem, né? Quer dizer, deu, né, na verdade, mas não é tão conhecida. Na verdade, tem uma linhagem, tem um Chodron, tem uma série de coisas que veio dela. Matiklapram Chodron. Pois é. Então, assim, a gente tem muitas práticas, sim, que vão se manter. Tem muitas práticas que vieram desde aquela época que se mantiveram. E aí você, dentro, por exemplo, da tradição nêmica, você vai ter um monte de práticas. E algumas lecionadas realmente a Khandro Nintik, por exemplo, que é totalmente lecionada, a Yeshe Tsogyal, a todas essas mestres Khandro Nintik, né, que é a essência das Khandros, etc. Então tem um monte de coisa que foi feita assim. É que nada disso é aberto, não é? Porque também, mas isso é bom também. Porque o que acontece é o que a gente estava conversando antes de começar aqui, conversar aqui. É aquele negócio das pessoas pegarem, absorverem, distorcerem as coisas e publicarem. Então, isso que acontece. Por isso que essas tradições, elas sempre foram mantidas fechadas, muito mais antes do que agora. Agora é muito mais aberto, porque a realidade de hoje também mudou muito. Para o bem e para o mal, mais pessoas têm acesso, mas você tem sempre mais risco. Mas antes aquilo era tudo dado às sete chaves, era tudo fechado mesmo, era uma coisa de você vai lá, depois que você já estabeleceu uma relação com o teu professor ou professora que vai te ensinar determinadas coisas, você já estabeleceu uma relação de muito tempo,
verificação dos dois lados, né? Mestre, discípulo, mestre, etc, etc. Uhum. Aí é que você vai começar a receber determinados tipos de ensinamento. Então, esse sistema ele acaba preservando a questão, né? Eu tenho uma tradição aqui, e aí eu penso assim. Aí eu vejo o que eu penso, né? E aí o que a gente tem, como a gente está falando de distorção, é assim, ó, eu pego o texto tradicional e coloco o que eu penso dentro dele. Na hora que eu vou falar sobre o budismo, por exemplo, de uma determinada escola, que são budismos, né, na verdade, ao invés de eu falar a tradição, eu falo assim, mas eu penso assim, eu falo como se a tradição falasse aquilo que eu penso. Você está diante de uma distorção, né? Aí isso aí é preocupante, porque aí quem assiste não sabe mais o que está acontecendo. É claro. Mas isso aconteceu com a Ash Tsogel na literatura, não? O que você pensa a respeito? Eu acho que o que aconteceu tem uma coisa muito. Existe aquilo que a gente chama de transmissão oral. Então, qual que é uma das grandes dádivas, assim, digamos, de um determinado tipo de budismo? Essa história de budismo também é complicada. O que é budismo? E tal, mas não vamos entrar sim, nisso. não vamos... Hoje mesmo, aqui esse budismo estava falando, bom, o budismo foi uma coisa que os persas, quando invadiram tipo, a Índia ali, devem ter inventado, aquelas coisas assim, essas... Pronto, mas não faz mal. O que acontece? Ao longo do tempo, as tradições são transmitidas de forma oral, de discípulo para aluno. Então, tem tradições que vêm desde a época de Guru Rinpoche, que foram traduzidas oralmente. Não é que uma pessoa chegou, resolveu pegou um livro na biblioteca, tirou, leu e virou um detentor daquela linhagem. Não. Isso para você poder, primeiro você começar a fazer uma prática, você tem que ter tido a iniciação, né, dentro do budismo. Como você queira chamar, budismo vajrayana, etc. Depois você tem que receber a transmissão oral dos textos e depois você tem que receber uma coisa que chama Tri, tibetano, que é a transmissão das explicações daquilo. Você precisa receber essas coisas de uma pessoa que não só detém essa linhagem, como, pronto, tem um mínimo de conhecimento daquilo mesmo, etc, etc. E já fez retiro, já fez tudo com aquelas linhagens que estão sendo transmitidas. Então, isso vai passando de geração em geração. E são ininterruptas. Você tem linhagens curtas, né? E você tem linhagens longas. Então, você tem linhagem de termas, por exemplo, que foram revelados, que pode ser uma linhagem mais curta, dependendo de quando é que foi revelado, só que já vem de todo um legado que a gente já conversou um pouquinho sobre, só que outras não, outras que vêm desde a época de Guru Rinpoche, por exemplo. Então, todas essas linhagens foram transmitidas ao longo dos séculos de um para um. Tem certas transmissões que só pode estar uma pessoa. isso mesmo. Outras que podem estar 25, outras que podem estar 13, outras que podem ser todas as pessoas. Então, isso é muito variado. Então, dependendo do tipo de tradução, isso varia muito. Você sabe que o pessoal, assim, sempre fala assim, mas por que você não fala do budismo chinês? Justamente por esse princípio, né? Lama Tsongkhapa, eu recebi mais de uma vez a transmissão oral do Sunbun dele, de todas as obras. Mas do budismo chinês não tenho tudo, tem algumas coisas, alguns sutras, entendeu? Porque eles são sutras muito grandes. Sajdhana Pundarika Sutra, vixe, demorou um maior tempo para eu pegar tudo aquilo ali. E a Avantasaka Sutra, eu não tenho mais, entendeu? Não dá tempo, eu teria que estar lá vivendo lá o tempo todo. E eu ia para a China, pegava, entendeu? Então, aí o pessoal fala, você tem que dar ênfase no budismo Chan, que é da sua escola e tal. Minha escola inicial. Mas eu não tenho tanta coisa assim de lá para ensinar. Por quê? Porque nós temos esse fator. Se você não recebe a transmissão oral, isso é muito forte na China, isso é muito forte no Tibete, muito forte no Japão, Coreia, etc. Todo budismo vajrayana, no budismo vajrayana é sine qua non. Não dá para pensar sempre. E é interessante isso, porque assim, no budismo vajrayana, se você não estiver muito próximo do seu mestre, mesmo que você faça uma iniciação, ela não é formada. E aí que a gente vê na internet, a gente colocando no currículo. Então, tal época eu tive tal iniciação de não sei quem. Aí outro professor de outra tradição, você fala assim, você não entendeu que aquilo ali é um meio habilidoso para você ter uma marca, sei lá, para uma vida futura. Mas não formou o contínuo. Né? Então, você precisa estar perto do seu mestre. Por exemplo, você estava perto do Chagas Rinpoche, depois da esposa dele, formou todo o contínuo aí dentro, pela sua vivência. Sim, agora, se eu fico pegando... Até hoje, nunca vou parar de ter... Ótimo. Mas assim, se eu ficar pegando pela internet, eu vou esporadicamente para Dharamsala, pego uma iniciaçãozinha, volto para cá... Não está formando, tradicionalmente falando, não está formando. A não ser que você tenha a bodhicitta, mas tem que ter alguém para dizer. Se você já é uma pessoa super realizada, que já aí é uma coisa, mas quais de nós somos? Eu também concordo com você. Difícil de falar. Né? Porque se a pessoa fala assim, eu sou realizado, já quebrou o voto bodhisattva de cara. Não, e provavelmente não é, né? Porque para falar um negócio assim, está consciente de si mesmo. Também concordo com você. Então, é bem complicado essa situação. Eu nunca vi nenhum desses aí que a gente...
confia que fale uma frase dessas. Então, Pois é, e você sabe que realmente é o contrário. por exemplo, a gente está agora traduzindo o Chakrasamvara, né? A comentário de Lama Tsongkhapa sobre Chakrasamvara. Eu não fui lá de caso impensável, eu fui lá perguntar para o Kensur, Jamchuchunen, de Ganeshat, se eu poderia ou não, e o que ele pensava a respeito. Ele, por sua vez, consultou outros lá dentro e falou, não, olha, Exatamente. é interessante esse escrito de Lama Tsongkhapa, porque ele pode jogar uma luz naquela confusão tântrica que acontece por aí, não aqui, ele está falando dos Estados Unidos, né? Que é um comércio tântrico que é uma coisa louca, né? Mas, hoje em dia, só de se falar em tanto, o pessoal já fica tipo. Imediatamente liga com sexo, yes, vamos Exato, fazer sexo exatamente. virtual, uma Como, coisa maluca, como assim, se alguém, se partiu. algum praticante sério fizesse isso, que eles pensam que Não, você imaginem que imagina? faz, que é Pois feito. é. Tem até um documentário no YouTube que aparece, isso apareceu durante a pandemia, um pessoal nos Estados Unidos fazendo é, 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 cama mudra pelo Zoom com uma galera, e aí fica uma mulher gemendo e a galera, sei lá, entendeu? Viajando no orgasmo, sei lá o que que é aquilo. Tudo possível, Você olha. tá vendo? Exatamente. Você fala assim, cara, o que tá acontecendo? Ainda cobra um dinheirão pro pessoal participar disso. Você fala assim, cara, vocês já estão dentro do estelionato religioso, não perceberam, entendeu? Que coisa, rapaz, sabe? Sei lá o que eles chamam. Eles chamam isso do quê? Eles De acham que aquilo. Tantra. Ah, tá. Tantra Vajrayana ainda. Fiquei olhando, comecei a dar Aham, risada e falei, vocês estão viajando, uma calonada. Que viagem, que sociedade do mundo, a não ser a nossa, agora aceitaria uma coisa daquela, entendeu? Então, Então, porque agora a realidade que a gente vive é isso, qualquer coisa é vira produto do possível. mercado religioso, E é né? Vamos vender, possível, materialismo, etc. O livro do Chogyam Trungpa, que aliás também recomendo todos os livros dele, Chogyam Trungpa, materialismo espiritual, né? Que ele, quando ele começou, ele foi provavelmente dos mestres tibetanos o primeiro a realmente começar um diálogo com uma forma ocidental mais de pensar, sabe, dentro desses Uhum. mestres. Então, quando ele mudou para os Estados Unidos, primeiro para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, mas ele começou a pensar, ok, quase que ele morreu, tudo isso, né? Mas depois, pronto, teve um negócio, ele resolveu, ficou mais tempo por aqui, Certo. e porque ele percebeu que a função dele estava meio que esvaziada. Mas ele falou, não, só não vai ficar esvaziada se eu começar a dialogar com essas pessoas numa linguagem que eles entendam. Uhum. E aí é que começou toda essa introdução mesmo, de forma mais séria, do budismo, com uma pessoa que realmente está pensando sobre isso de forma, né, Uhum. como se tem que ser feito para poder ser legítimo, etc. Não é que o modelo seja único, mas o que está por trás daquilo é que tem que ser completamente legítimo. Se Uhum. depois as outras coisas, a forma de fazer, os meios hábeis, como a gente estava falando, podem ser diferentes, mas o que tem, a base ali tem que ser aquilo. E ele começou a fazer as pessoas, o pessoal que era bicho grilo, entre aspas, começou a se vestir de terno e vice-versa, e não sei o que lá. Ele Uhum. começou a criar uma coisa que era para transformar aquilo mesmo, e Entendi. dentro de uma coisa. E começou realmente, teve uma influência incrível. E depois, claro, depois as pessoas vão falar, então, o que que ele fazia? Não interessa, o mais importante é que você tenha uma pessoa que realmente está Alguém, pelo menos, fazendo está fazendo alguma e coisa. que é uma pessoa que realmente tem as qualidades necessárias para fazer o que ele fez. O Sim. que um monte de gente gostaria de ter, mas a gente adoraria que também tivesse, mas não Não tem. tem. Hum. E você foi num país, recentemente no Butão, passou um mês lá, né? E Só não fiquei mais porque não convidada, né? podia. Convidada. Daí, Você não ficou lá porque não não podia. podia, não, porque se eu ficasse um dia a mais, depois nunca mais pode voltar para o país. Você sabe como é que é? Ah, Ah, é? sim, você não pode ultrapassar. Nossa! Você não pode ultrapassar Eles 30 estão dias. construindo lá uma cidade agora que vai chamar Mas é 30 dias nossos ou é Mind 30 City. dias 30 dias corridos. lunar? Ah, 30 dias corrido, tá. 30 dias corridos. Eles estão construindo lá no Butão agora uma cidade que vai chamar Mind City, uma coisa assim, e que talvez eles aceitem estrangeiros, às vezes por 3 meses, uma coisa assim. Estão negociando, Bom. começando isso a negociar. E como que você viu a diferença vamos lá, Brasil, Portugal, Butão? Como que você viu esses? Deve ser uma coisa fantástica, Não, né? eu não Ainda sou. mais que você frequenta a França também, então já é outro, né? Eu só vou falar do É, Butão, ok? Porque tá não dá bom. não tem comparação com nada no mundo. Você pode falar assim, como é que você viu a Lua e o Butão? Não, é só o Sério? Nesse Butão. nível? O Butão é uma coisa assim que é quase que inacreditável que exista um país desse nível no mundo. Assim, Uhum. natureza 100% preservada, o Buda Dharma, como a gente estava falando, da tradição vajrayana
completamente preservado. O Guru Rinpoche andou por todos aqueles lugares, mais um tem marcas de todas aquelas coisas, tudo aquilo que a gente estava falando, dessa noção da flexibilidade, tempo, espaço, etc, etc, da materialidade física, como é que aquilo se manifesta ali, a forma das pessoas pensarem. Você fala, todo mundo é budista no Butão? Não, não necessariamente. Mas existe uma cultura ali que abarca essas o conhecimento das leis do karma, etc., que todas as nossas ações têm consequências, etc., aquilo sim faz parte da cultura. E depois uma cultura que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, quer dizer, que as pessoas se vestem com uma roupa tradicional, você fala, que coisa, eu quero me vestir, sou super moderna, ou o que quer, contemporânea, whatever. Sei lá. Qualquer coisa que seja o nome que você queira dar. Só que assim, você pensa, se todo mundo está com a mesma roupa, pela mesma uma roupa tradicional, que não é que você não possa usar outras roupas, mas todo mundo se sente igual ao outro. O rei está com a mesma roupa que você. Então, quer dizer, se um rei está com a mesma roupa, e é um reinado, né? Tem um rei, uma rainha, as pessoas amam o rei, e aí foi super engraçado que eu estava lá. A rainha também não? O rei e a rainha. Tá. A rainha também aquela coisa que você acabou de falar, que é consorte, né? É consorte, e porque lá no Butão eles também têm a própria bandeira do Butão, vocês vão saber que é o que eles chamam de Rugyu, é o país do dragão. Então a bandeira deles é um dragão no meio, depois tem um lado, uma parte da bandeira é laranja e outro lado é amarelo. O poder laranja representa a parte espiritual e o poder amarelo representa o poder mundano. Então, é exatamente assim que eles pensam, eles não vivem sem essas duas coisas, essas coisas estão interligadas. Então, por exemplo, o rei, aí eles gostam muito desse rei atual também, porque ele começou a fazer uma série de coisas que eles acharam interessantes. O pai dele renunciou mais cedo para o filho poder assumir mais jovem. O pai dele foi o que lançou a frase do índice de felicidade ser a coisa mais importante do Butão, foi uma coisa meio espontânea, mas que depois virou quase que o lema do Butão. Etc, etc. Então, assim, é um país que as pessoas, não tem roubo, você não vai, nem fechar a porta do carro, de qualquer coisa, deixava tudo ali. Assim, não vi nenhum roubo, não vi pessoas dormindo na rua, não vi pessoas, as pessoas vivem super, milionárias. Não, nada disso, as pessoas vivem de forma simples, mas elas, não é uma forma, entre aspas, simples, não é que nem na Índia que o contraste é brutal, não tem nada desses contrastes, as pessoas vivem mais, claro que tem gente que tem muito mais dinheiro do que os outros, só que não é isso que está ali no frigir dos ovos, não é exatamente esse o valor que eles estão mais preocupados. E é sincero isso. Então, a boa natureza das pessoas, quando se lida com as pessoas no cotidiano, quer dizer, tudo isso, é uma coisa que você percebe no Butão, que é uma coisa incrível, parece e depois você andando naqueles lugares, as vaquinhas também andam pelas estradas, aquela coisa, e você vai andando pelas estradas, você percebe a natureza intocada, uma coisa assim incrível, e tudo vales, né? Tentaram invadir o Butão várias vezes, né? Chinas, etc, etc. Tentaram invadir o Butão, nunca conseguiram. Da China e da Índia, né? Nunca conseguiram. Falaram assim, por que o Butão está independente? O Sikkim estava ali, fantástico, que é o meu segundo lugar preferido, é o Sikkim. Aí o que acontece? Estava ali, tentaram invadir, não conseguiam, porque é tudo montanha, eles não conseguiam ter acesso. Como é que eles andavam com a não sei que jogasse uma bomba ali, não sei o que lá. E aí eles começaram a construir os dzongs, são as fortalezas. E mesmo nas fortalezas hoje, o que você vê? Metade da fortaleza é governamental e metade é monges, dentro desses prédios. E eles tinham as fortalezas principais, se não me engano, eram 5, até que o primeiro rei que eles chamaram foi quem conseguiu fazer a unificação dessas fortalezas no Butão. E foi assim que o Butão começou a ficar como um país inteiro. E agora já está no 4º rei, desde que começou esse processo de unificação dos zongs, desses lugares centrais que constituíram o país até agora, né? E que, pronto, depois tem um monte de coisa, eles falam que tinha sanguessugas, que eles tentavam, os exércitos estrangeiros tentavam, que eles conheciam tudo que tinha lá, cobra, sanguessuga, blá, 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 e o pessoal tentando ir lá invadir, tipo, não consegui, depois tudo montanha, mesmo para ir para o Taxam, que é aquele lugar muito famoso, que fica prostrado assim na montanha, você fala, como é que eles conseguiram? Isso, né? É uma coisa incrível aquilo. Pronto, e você vai subindo, só que para chegar lá, você para o carro lá embaixo, pelo menos 2 horas de caminhada, mais ou menos, você vai fazendo assim, né? Até chegar lá em 2 horas de caminhada nas alturas já. Descida e altura. Olha que eu tenho bronquite, mas daqui não tá tão mal. Mas foi super tranquilo, porque ali é tão incrível aquele lugar. E depois, claro, as pessoas vão controlando de acordo com coisa. Se você for devagar e sempre, essa é a dica para todo mundo. Você não parar muito e manter o ritmo que você vai. Não é começar que nem uma maluca, vou chegar lá em cima, depois, pronto, chegar na metade não consegue mais. Acabou. É devagar e sempre. Pronto, esse conselho até é bom para outras coisas.
Como é Para o que fala? taxã é assim. Você viu que recentemente na internet colocaram uma tartaruga para competir com um coelho. Você assistiu isso aí? Vários Ah, testes. A ah, tartaruga sempre ganha. vou lá. Por quê? Porque ela vai e vai. O coelho Ela corre e tá. para. Ele corre porque para. E fica lá, não quero correr. E ela vai embora num ritmo só. Né? É uma coisa doida, assim. Você vê isso e fala Faz assim, nossa. muita diferença. Aí quando você está fazendo esse tipo de caminhada, mesmo para ir para o Pencholin, ali no Nepal, etc., que é o centro de Kabjatru, Rinpoche, etc., a gente também, na Índia, né, aquele Surucumbu, como é que chama? Era um dos aeroportos também conhecido perigosos do mundo, aquela coisa toda. Depois você desce, são 4 horas de caminhada para você chegar naquela no meio dos Himalaias mesmo. Você vai subindo, vai subindo, você vai subindo. Himalaia. Quatro Eu me horas. lembro quando eu peguei quase menos 40 lá. Quase não Quatro precisava horinhas dos e olhos. 4 horinhas subindo até chegar no lugar. E ali é Nossa, subida mesmo. Porque para o Taxã é assim, né? pois é. Que é tudo A montanha, pé. tudo a pé, só pode ser a Carregando pé. coisa nas costas, não? Não, mas às vezes, por exemplo, às vezes eles queriam levar, por exemplo, Cabo de Diogo, Kensington Poitiers, Sua Santidade Saquetrins, etc. O que que eles faziam? Às vezes eles querem levá-lo, né? Para ele não ter que subir. Aí é pior, porque ele vai assim todo torto, não sei o que É, lá. Mas eles fazem sim, depois. Mas lá o pessoal, os butaneses são todos treinados, né? Porque ali é tudo assim, né? Então é já tá interessante, no. né? Já Você vê tá. aqueles Sherpas, né? O pessoal europeu fala, Total, não, que o exatamente. Detona, esse cara batendo recorde em cima de recorde, em cima de recorde, né? De escalada, assim, não é nem pro começo, né? Você não vai conseguir Não, os competir com caras eles, é são ao impressionante. concurso. Você chega ali, pra eles é tudo normal. Ah, vão ali, pronto, acabou. É. E como que você vê lá, como que você viu a presença do Buda Dharma ali dentro? O budismo lá é o mesmo que você vê na tradição Nyingma ou nós temos uma outra variação Na ali? verdade, o mais forte lá é Kagyu e Hum, Enigma, mas mais até Kagyu. Mas a ideia é que cada vez se dilua, se como é que chama? Cada vez essas coisas fiquem menos enfatizadas nas tradições e entender o Buda Dharma como um todo, apesar das diferenças. Então, você está falando de Jayana, mas a ideia não é que você perca, que nem o movimento Rime, não é que você perca as tradições, mas é a essência das tradições, porque eu sou isso, eu sou Sakya, eu sou Kagyu, eu sou não sei o que lá. Essa ideia de ostentar isso como se fosse uma coisa, né, que te essa é mais para digam. monastérios, né? Esses aí são os monastérios de universidade que estão competindo com E outros às vezes as animais, né? pessoas Que pra também, gente não porque faz muito ficam pensando sentido, né? exatamente, para nenhum sentido Não faz muito nenhum, e sentido para isso aí. ninguém, eu diria, né? Inclusive os monastérios, que a pessoa devia estar fazendo prática certinha ali. Mas ao mesmo tempo, é óbvio que é importante se manter a tradição. Manter a tradição não quer dizer que você não respeite as outras, ou que acha que a outra é melhor ou pior, ou azul ou amarelo. Normalmente a outra é sempre pior, né? Então, por Por isso que exemplo, você tá no nessa. meu caso é porque eu tive do Sumbum, do Lama Tsongkhapa, por isso que eu falo, entendeu? E agora, nunca tive da Kagyu, nem Enigma, nem Sakya, e algumas coisas do budismo chinês. Agora, o budismo chinês é uma coisa, o pessoal fala assim, ó, na China você tem Jintu, terra pura, Chan, que é o Zen budismo, né, mais ou menos Zen, e você tem o Vajrayana, Mitsu. Só que o Vajrayana é basicamente 70% Gelupa, por causa da dominação imperial, e depois outras escolas que vieram junto. Agora você me fala que no Butão é Kagyu, Eles têm muito enigma e Enigma. Kagyu. É, Na China também tem Enigma, né? A segunda sim. maior é Enigma. Então, pronto. Lá eles têm bastante Kagyu e bastante enigma também. Mas, Diferente, hein? e por causa dessa relação com o Guru Rinpoche lá, porque todos os lugares têm relação com o Guru E aí a Rinpoche, sempre Shitsogyo tem. aparece também, não? Claro, tem a Então, caverna da esse aí é Yoshitsugu. interessante, né? Então, quando você vai para Parataksam, você vai ter vários lugares, inclusive tem um palácio de Guru Rinpoche, etc. Tem várias coisas ali que são feitas. Então, quando você está indo, vai ter um momento que você vai ter lá uma caverna em que Yoshitsugu fez retiro, etc., atingiu realização, etc., do lado do Parataksã mesmo, bem pertinho, um pouquinho antes, você Hum, sobe com uma cordinha, vai até lá em você subiu cima. na cordinha. Claro que subi na Nas alturas do cordinha. Himalaia. Eu imagino que deve ter Vai sido um bem, esforço vai ali, bem, né? vai mais forte. Mas não, tava tudo bem, que você tem um pedaço, você vai andando, caminhando, É. depois tem um pedaço realmente para subir lá, você tem que subir de E a cordinha. F fazia como? Como ela subia de cordinha também? Provavelmente não tinha cordinha na época dela, elas deviam subir na pedra Na mesmo. pedra, É, escalando mesmo. cordinha já é tipo luxo,
Para frufru, o pessoalzinho que não está acostumado Entendi, vai a na subir cobra. em pedra, né? E como é que eles É. e para mostrar aquilo ali? E Aham. Guru Rinpoche para chegar até ali? Pois Era é, que vai agora na ainda tem pessoa. minimamente uma trilhazinha, mas naquela época não tinha E o nada Guru disso. Rinpoche tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Você tem Menor alguma ideia. ideia? Não, porque o Guru Rinpoche ali no Butão, ele teve várias passagens, porque ele ficou em vários lugares, Uhum. né? Eu não tenho a menor ideia de qual é a idade que ele teve ali, mas eu acho que ele teve, pronto, ele teve muito tempo ali. E tanto é que as marcas dele estão ali, como estão no Tibete também, né? O Tibete e o Uhum. Butão têm todas essa ligação muito forte Não, com é impressionante. Você tem umas marcas na pedra que nem é impossível fazer. Eles derretem pedra. o corpo O corpo fica, todo fica marcado. todo marcado na pedra como se tivesse uma Pé, não, impressão, assim. pés, totalmente, Pé, mas é um mão é uma pouco. coisa impressionante. É, Pela mão, aí isso aí é derrete. fichinha, isso aí é O que é fichinha. isso? Às Uma vezes tem coisa até assim. marcas, às vezes, das pegadas dos animais, desses. Sério? Tem de Que tudo. isso? Tem de tudo, é. Mas é um lugar realmente que é incrível conhecer, mesmo que a pessoa não seja budista nada, só para conhecer o que é aquilo, que é possível ter um lugar assim ainda, né, com esse nível de preservação no mundo. Por exemplo, até para entrar no Butão, você só tem as únicas companhias aéreas que entram lá são as companhias butanesas, que é a Drucare, e eu acho que a outra é Air Bhutan, uma coisa assim. Uhum. Não entram companhias assim, então você tem que parar em outro lugar, aí você vai pegar um avião butanês e você vai. E os aviões não vão lotados, os aviões vão todos os dias vão com daqueles lugares, vão com o número de pessoas que tiverem. Você viu igreja católica, igreja protestante, Não tenho a menor ideia. neopentecostal? Não era, porque eu estava num contexto que era muito específico. Eu fui lá para receber transmissões orais, já começa por aí, do Rinchen Terzo, e depois, que era uma parte, foram quase 4 meses, 3 meses e meio, que Rabjan Rinpoche estava dando essas transmissões com outras pessoas, das iniciações, etc. Depois, pronto, depois fiz um pouco fui para esses lugares todos, esses lugares sagrados também, então fui fazendo várias coisas ali, mas todos muito ligados, eu estava sempre todo com pessoas ligadas a isso que eu estava fazendo. Uhum. Então, realmente, eu não tenho muita noção de como é que funciona Pluralismo isso, religioso ali. não tenho a menor ideia. Não Não sou a consigo pessoa ver. Mas o fato de você não água. ver já é suficiente para dizer que talvez não tenha tanto, né? Não, certo. E depois tem a maioria butanesa tem algum restígio de comunidades tibetanas, ali que você vê até pelas vestes, por exemplo. Uhum. E depois nepaleses também ali, às vezes entra, mas também é um pouco fechado. E os indianos, muitas vezes, trabalhadores indianos para construções, coisas assim. Tanto os engenheiros quanto os próprios Você me construtores. falou que eles dão casa, né? Não é bem que eles dão, Ah. eles te dão uma quantidade de madeira para você construir as E a casas. propriedade é deles ou você compra? Bom, aí é muito específico, então talvez você não vai ter nada Mas com isso. pelo menos pronto, que Aham. esse nosso amigo estava conversando conosco, ele falou que o que você tem, eu não sei exatamente como é que é dada as terras, como é que você adquire as terras, mas Uhum. você tem direito ali a um espaço e você ganha X quantidade de madeira para fazer a sua casa, porque a construção, a arquitetura butanesa também se mantém tradicional. Então você chega lá tudo esculpido, claro que as casas que as pessoas têm menos habilidades têm menos, mas todos os lugares são assim. Eles até brincavam, todo lugar aqui parece um mini templo, e é verdade mesmo. Até o quarto do hotel que a gente estava, não sei que lá, um hotel normal, tudo esculpido à mão, etc, etc. Então, eles preservaram isso. Você vê uma foto de 300 anos atrás, uma foto agora, você não consegue reconhecer Mas o praticamente a carro-chefe de diferença. economia deles é o quê? Exportação? O que que Então, é? quando eu estava lá, eu fui procurar, né? Aham. Então, eu acho que eles vendem muita coisa de energia elétrica, hidráulica, Hidráulica, eles entendi. têm foresting, lá, que é pronto, produtos relacionados à floresta, e depois tinha mais uma coisa e porque eles, por exemplo, eles não matam bicho lá também, né? Pois Então é, eles porque é um compram a país carne da budista, né? Índia, por incrível Entendi. que pareça, a Índia, apesar de também ter a ligação com as vacas, etc., mas a Índia Carne vende de carne vaca. de vaca e de outros Uau! bichos. Essa, não, outros bichos a gente sabe, mas vaca, essa daí foi Vendem. interessante, E hein? no Butão eles não matam mesmo, eles não fazem, não, eles consomem carne, não estou falando que eles não consomem, mas eles não matam, Não mata. Compra de fora, porque já tá morto. É compra de budista mesmo, fora, é com percepção budista. compra de fora. Eles não Uhum. compram carne. Então, assim, percebe? As pessoas pensam assim, né? Então, É uma cultura bem budista, né? claro, e Porque você não vai você ser naif, todo mundo lá é super bonzinho, não, tem todos os tem tipos de vários problemas, pessoas, claro. Sim. mas ao mesmo tempo, a cultura de uma forma geral Uhum. é assim, entendeu? Então é assim que E você chegeu a ver aquele tal de Sky Burial, aqueles negócios de
Você chegou a ver isso, assim, pessoalmente? Aquela coisa que aparece nos documentários, que os abutres aí, porque não tem espaço para planta na terra, né? Porque afinal é tudo rocha. Aí Aham. vem, aí eles retiram os ossos, aí os monges ficam olhando, cantando para meditar na impermanência. O mais próximo disso que eu vi foi quando fui pro Nepal, quando o Jagduta Rinpoche foi se fazer a cremação, aquela coisa Uhum. toda. E depois a gente foi um dia num desses lugares que não era necessariamente budista, acho que era até ligado às tradições hindus, etc. E que eles fizeram o que eles faziam, eles colocavam o corpo e colocavam fogo, depois jogam ali no rio, aquela coisa toda. Então o que eu vi, assim, você sente o cheiro da carne queimando, os ossos quebrando, clec, Nossa, clec, o cheirinho da carne queimando, que o coisa. cabelo queimando. Aham. Então, isso eu vi. Inclusive, as mulheres não são. Não é permitido que as mulheres entrem em geral. Como a gente era ocidental, eles deixaram algumas pessoas entrarem. Ora, senão você também não entraria. Não entraria, né? Nossa, então eles têm todo um cuidado aí. Sim, é Muito bem. interessante. E tem lugares, por exemplo, na Tailândia, que mulheres não entram em determinados templos até hoje. Também é tradição Theravada. Ali, 99% é Theravada, né? Na 99. Tailândia. Então, aí são mais. Essa relação das mulheres ali é bem mais. Bem Bem mais, mais né? A mulher não pode complicado. sentar do lado de um monge, né? Tem uma questão dentro dos transportes públicos, é uma Sim, mas coisa tem assim. as cadeirinhas dos monges lá, mas não sei o que Exato, é lá, toda uma tal. coisa assim. E Né? recentemente aquele escândalo, né? Dos monastérios envolvido com cocaína, essas coisas. Isso aí Foi eu um não sei, mas eu escândalo. vi uma coisa que eu amei ali. A gente estava se chegar, bom, imagina Bangkok, né? Aquela loucura, não sei quantos milhões de pessoas, tudo, aqueles carros, aqueles prédios, não sei o que lá, aquela loucura Hum, completa. E de repente depois eles têm uns shopping centers, é um colado no outro, é um mundo assim de compras, que é uma consumo. coisa louca, mas Ah, assim, tudo assim incrível. De repente você chega num lugar, tipo, tem um mosteirozinho ali de os monges Theravadas, tal. Cara, um silêncio. silêncio. É incrível, porque como é que é quase impossível, você Ah, pensa, lógico, assim, fisicamente é quase impossível. Cara, parece um oásis no meio no meio daquela loucura toda. Depois, de repente, você está passando com o metrô, tem um pessoal fazendo cerimônias em homenagem a uma deidade qualquer que está ali, acho que provavelmente também ligada às tradições hindus, porque estavam aham. aquelas florzinhas amarelas, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, você vê toda isso aqui no meio da cidade, é totalmente normal, numa cidade Uhum. completamente tomada, né? Porque como Bangkok é uma coisa completamente maluca, assim, Não, do mas trânsito. E... a Sri Lanka, né? Onde eu acabei estudando na Universidade da Filania. Theravada é uma coisa fantástica, né? É muito legal aquele tipo de budismo. E eles abriram as portas para você quer fazer budista aqui? Tudo bem, vem fazer. E aqui nós temos uma série de monges e monjas aqui nossos Uhum. que tem bolsa full para estudar lá. Em Hong Kong também, Que entendeu? Eles dão bom. bolsas para monges e monjas, aí o pessoal está podendo estudar por isso, E entendeu? eles estudam em que língua quando eles vão para Em lá? Inglês. inglês e chinês. No meu caso tá mais fácil, né? Então eu pegava os dois. Mas o pessoal nosso aqui tá sofrendo, porque tem que pegar Pali, sânscrito e Mas para chinês. aprender, mas as aulas são em inglês. São em inglês, mas as Ok. provas é tudo de traduz... É assim, ó, eles têm que decorar aquele bando de tabela e aí eles pedem 3 câmeras no seu quarto e você tem que eles inspeciona com a câmera e aí eles te mandam a prova e ela vem pelo correio. Você tem que abrir na frente da câmera com 3 câmeras no seu quarto, né? E aí você faz a prova com eles olhando. Uau. E eu lembro da minha primeira prova foi com o venerável da Majote me olhando o tempo todo, assim, e ele fica atento. Teve um rapaz que mexeu no seu que ele falou assim: nós vamos cancelar a sua prova, mais uma cancela a sua prova. Não, mas por quê, mestre? Porque você tem que ficar dentro das regras, senão cancela a sua prova. É estritamente assim, uma coisa, sabe? Uau. Então, passar foi um. Eu passei a graduação, depois eu passei o mestrado, né? Agora o pessoal me chama para o doutorado. Falei, aí eu vou. O problema é meu tempo, senão eu já estava dentro, Claro. né? Mas é muito puxado, que realmente você tem que estudar, Isso né? então você estava estudando Pali, né? Que você falou. Os dois pares Ah, sânscrito, né? Aí tive que fazer lindo. tabelas e fazer provas orais. Mas é Mas... fantástico. Depois, mesmo que você não vá fazer agora todas as traduções ainda nessa vida, depois. Não, aí você precisa ver. Um dos meus mestres falou assim, o Bhante Pharu da Mapala, É. da Malásia, falou assim, por que você não traduz o Visudhi Magga? E me mandou todo o arquivo em Pali. Eu falei, mestre, peraí, meu, olha o tamanho do Menos. catatal que é. Ele falou assim, não, eu falei, venerável mestre, vamos com calma.
Não, mas isso aí é bom, você tem que fazer, você tem que traduzir, o pessoal do Brasil precisa. Não, sei o que. Exato. Não, mas tem o Bico Bode que também já fez. Não, mas você tem que fazer aí e tal. Não sei o que. Eu falei, nossa, aí eu acabava pegando com ele aula de madrugada, por causa da diferença de fuso, né? Ele queria eu na aula, então era 2 horas da manhã, eu lá com aquela cara, tipo, vai, segura a onda aí, meu filho, pô, vai até 5 horas da manhã, segura. E ele fazendo perguntas e tal, e dando uma aula, assim, de gramática pesada, mas muito interessante, né? Aprendi muito nesse processo. Claro. Aí você é legal, porque mesmo que você não vá virar tradutor do Pali da tua vida, mas toda aquela tecnologia, tudo aquilo, todo aquele, isso é muito importante, né? Como teu pano de fundo, assim. Por isso que eu também comecei a estudar o sânscrito nesse sentido, primeiro na USP, né? E depois um pouquinho mais depois. Foi onde Por eu te quê? conheci, né? Exatamente, lá na USP, e depois começar a poder usar isso como ferramenta também, porque você vai. A gente não está trabalhando com sutras agora, mais com os textos clássicos tibetanos, etc. Mas se você sabe que o que está por trás dali era aquilo, né? Então, como é que você vai traduzir, etc, Pois etc. é. Então, porque, claro, tem um cânone, tem vários cânones, né? Não tem só o em Pali, tem em E sânscrito. você vê, eu tenho uma história para te contar. Tava, uma das últimas provas que eu fiz do mestrado, eu estava em Jerusalém, numa escavação arqueológica em Meguido. Eu fui para lá para carregar balde e os caras. Uau! E aí chegou, tava lá, eu tinha que fazer a prova em Israel, de sânscrito e Pali, porque não tinha como pedir para eles fazerem depois, porque a organização é muito, muito forte, você tem que ter câmeras e tal. E aí eu fiz lá. Fiquei fazendo provas em Olha a Israel. tua ligação kármica. Coisa louca, coisa louca. Carregando balde, saindo com ele para estudar e deu certo. E acabamos ficando amigos do pessoal do kibbutz. Eles contaram várias Uhum. histórias. Aí, se você tinha bunkers, numa questão de Israel versus palestinos, um dá tiro no outro o tempo inteiro, sabe? Não, sem comentários É uma aquilo. coisa assim que você fala, nossa. E aí depois veio essa guerra, entende? Então, eu consigo entender, dá pra gente entender os dois lados. É muito complicado, Exato. né? É claro que é super complicado. Isso que eu estava falando com uma amiga também. Óbvio que aquilo que está acontecendo ali no mundo de hoje, com as pessoas vendo e ninguém faz nada, é uma coisa brutal. Uhum. Agora, é que nem fazer briga de galo. Ó, deixa os dois se matarem aí e ver como é que sobra no final. Tipo, é a mesma ideia. E depois, você vê que os dois lados, porque eu entendo que os dois lados têm uma coisa. Claro que eles querem acabar com tudo que existe naquela terra, destruir, Então, ficar só a terra e depois começar a construir de e é novo, isso que eu né? penso também. A impressão que me dá é essa. Não Vamos vai terminar sobrar tudo novo. nada, tudo, nem nada que Uhum. existe, nem prédio, nem gente. Aqui, isso aqui vai ficar zerado e Uhum. agora a gente começa a construir alguma coisa. E, claro, tipo, tem pessoas lá normais, compassivas, mas ao mesmo tempo eles também vão sendo criados pensando que o outro é o mal, e etc., dos dois lados, não é? Aquele muro, a gente foi em Belém, sabe? Um muro separando eles. E aí eu tive a oportunidade de perguntar para um dos oficiais do exército, estavam vigiando, se alguém tivesse um problema de saúde, se eles permitiriam a entrada. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá vendo? Eles que se cuidem, aqui dentro não pode entrar. Eu falei, mas você não se sente mal? Ele olhou para mim e falou assim, todo mundo se sente mal. Ele falou assim, mas vem de cima para baixo, a gente obedece. Eu falei, então você vê, né? Tem toda uma questão de estrutura ali dentro que é muito complicado, né? Mas não Claro. se justifica aquela matança que eles estão fazendo, né? Sim. Quebra de regra de guerra, etc. A impressão que eu tenho é igual a sua. Esse pessoal está indo além porque eles estão querendo a terra, né? Eles querem aquilo zerado. Vamos zerar, tal, Uhum, tira tudo que uhum. tá aí, agora Essa é a a gente impressão que eu começa. tenho também. Não é uma questão só de domínio político, né? É retirar o pessoal mesmo de Tudo, lá. sai todo mundo, não sobrar ninguém ali dentro. Uhum. É uma coisa absurda e depois a coisa não são humanos, não são nada, nem que não fossem humanos, qualquer coisa, seres vivos estão ali, é extermínio mesmo completo. Uhum. E os mestres enigmas, como que eles falam a respeito disso? Os Gelugos estão mais silenciados, ninguém fala nada. Eu acho estranho isso. Eu não sei, você sabe que minha tradição, eu tenho professor de todas as linhagens, né, como você Você sabe. segue. He-Man. Uhum. Não, assim, mas eu me tenho mesmo, por acaso, a minha ligação kármica é com várias Não, isso, tradições. isso é ótimo. Eu acho isso ótimo. Então, Se eu pudesse, eu teria também, entendeu? tive a sorte de poder receber Uhum. tradução de várias, Mas várias. ele tem se posicionado em relação a essa questão? Tem comentado? Não. Eu não ouvi nenhum comentário muito específico sobre isso, pelo menos eu não ouvi, mas também a minha vida também é um pouco particular, né? Não tem gente que tem uma atuação desse tipo de relação que é um pouco diferente
não é necessariamente a minha. Mas, claro que a primeira coisa que eles vão falar é que, independentemente do motivo, você não mata o outro, não é? Regra budista Acabou, fundamental. acabou. Então, Regra do budista só fundamental, não isso, matar. pronto, acabou. Então, Você sabe que aquela mestra da Tsuchita Ai, a Shen Yen, é uma fundadora de uma rede gigantesca, né, da Taiwan, né, budismo humanista. E ela diz assim, e o mestre Chuang Hua, aquele da Terra dos Mil Budas dos Estados Unidos, também um chinês que foi para lá, eles dizem assim, se o mundo praticar os 5 pratimoksha, acaba a guerra. acabou, Acabou tudo, né? Que é exatamente. não matar, não roubar, não mentir, não usar intoxicantes e não ter conduta sexual que faça o outro sofrer, como estuprar e Claro, assim por né? diante. Se cumprir os 5, acaba. Todo esse problema todo. Então, assim, né? Envolve uma série de coisas. Mas eles têm razão na hora que eles falam isso. É claro que tem. Uhum. Claro, imagina um mundo que as pessoas pelo menos pensassem nisso, né? Ainda mais aqui no Brasil, coitado. O Brasil, as casas vezes que eu venho de novo, eu fico. É muito difícil, essa desigualdade cada vez pior, inflação tudo de novo, tudo A muito desigualdade social complicado. brasileira é uma coisa que ou você combate, ou então o país nunca vai se nunca vai se superar. Nunca, nunca, porque você fica pensando, como é que você... Primeiro que o Brasil tem um problema de mentalidade. Enquanto não mudar a mentalidade, que é um projeto de 500 anos, mais ou menos, para você conseguir mudar a mentalidade, mas nunca vai conseguir. Então, você pensar a longo prazo e pensar em transformação de mentalidade, não só essa transformação da estrutura social, só muda com a transição mesmo, a transformação na mentalidade. Por isso que eu estava falando, quando eu estava falando do Butão, essa coisa da mentalidade, como é que eles lidam com as coisas, é isso que é o diferencial completo, independentemente da situação que ele se encontra, mesmo que esteja, né, em situações precárias às vezes, mas não tem nada a ver. Então, como lidar com, enquanto não mudar, porque o Brasil ele vive uma situação que normalmente os outros países, o que eles fazem? Eles querem explorar o país vizinho, como a gente sabe que é o clássico, né? No Brasil, não, são os próprios, é uma coisa a eles e nós, né? Então, as pessoas pensam, é o povo e eu classe dominante que vou fazer isso. Eles não se veem como iguais, não se veem como brasileiros. Não existem brasileiros no Brasil. Existem classes mesmo. A coisa mais engraçada que a gente viu aqui, essa cultura próxima nossa, que se criou dentro da política, foi o Brasil vai se tornar uma Venezuela. Aí veio o Lula e fala assim, ô Venezuela, vocês vão mostrar pra gente como é que aconteceu a coisa? Rompe-se a relação. Né? Aí você fala assim, e aí, não estava com um pacto entre os dois, né? Um pacto misterioso, teoria da conspiração? Não tem isso, né? É Na claro, verdade. Né? claro Daria que tanto não. trabalho para fazer uma coisa louca dessa que você teria que ter 100% do tempo se dedicando a isso. E o nosso país não permite, de dimensões continentais como a gente tem, não dá. Não dá, é impossível. E depois, por exemplo, o exemplo do Mojica. Quer dizer, o Mojica, ele conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer, mas quanto tempo? Durante os anos que ele estava ali, né? Depois, quem é que substitui as mesmas mentalidades, blá, 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 blá. Então, é muito complicado mesmo. Depois, óbvio que precisa uma reforma estrutural no sistema político brasileiro, não é? Aquilo como é atualmente não dá. Você precisa de uma, uma transformação no sistema político. E como é que você vai fazer isso? Eu acho que a questão toda na educação, você tem que começar na base, né? Como fez a Coreia, como Sim, fez a tem que China. mudar. A forma de governo não funciona mais, então tem que mudar Tem que a mudar. estrutura de Então governo. você Como é que precisa você de vai uma nova mudar? geração que pense. Agora, é estranho que a Novos. gente não vê gente nova na política. A gente vê só o pessoal mais antigo mantendo, O né? pessoal vai ali. Então isso é... Ou a nova geração simplesmente falou, olha, eu não vou mexer com isso, vou fazer outra coisa na minha vida. Isso Sim. aí deixa pro pessoal. Ou vou ficar deprimido, né? Ou vou ficar jogando, ou não vou fazer nada. Tudo, menos isso aí. É claro, essa desilusão agora do pessoal com 18, 19 anos é uma coisa assim. E como que você vê essa geração ômega nossa, né? Já mudando para outro assunto, mas assim, a geração ômega atual é aquela geração que encara os relacionamentos, quer intensidade de emoções, mas ele tem que ser de curto prazo e daí eu troco de parceiro muito rápido. Isso tem a ver com o budismo que você aprendeu, não? Como é que é isso aí? Então, eu vejo isso que você está falando, mas eu não vejo todos os casos exatamente assim. Essa noção do longo e do curto, eu acho que é uma coisa que. Tem coisas né, independentemente de qualquer coisa, eu acho que são basicamente humanas, né? Essa coisa do relacionamento. Então, independentemente da forma como aquilo está se manifestando, eu acho que tem certas tendências que fazem o nosso relacionamento humano ter determinados tipos de tendências, né? A gente vive num mundo do desejo chamado, certo?
Então, o que que eu acho? Eu acho que uma coisa que ficou muito mais fluida aqui, agora, não só, na verdade, a era de Aquário, para quem está pensando Ah, astrologicamente, essa coisa dos relacionamentos, vai virar com quem se casou, porque os relacionamentos vão ser todos fluidos, já se fala isso desde a época dos, sei lá, dos década de 70. 70, 70, Exatamente. exato. Então, quer dizer, essa noção da era de Aquário e tal. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu muito agora foi essa noção da sexualidade, quer dizer, essa coisa de você ser um homem, mulher, e não sei o que lá, ter aquela coisa que até então. Primeiro teve a questão do homossexualismo, etc., que não era uma coisa tinha que se manter no armário, aquela coisa. Depois isso aqui acabou. E agora, mas não tem nada a ver com isso, mas não é mais armário, não. É realmente a pessoa questionando o que que é ter relacionamento com homens e mulheres. E É, depois você tem todo esse pensamento dessas essas feministas no começo, que apesar de aquela história que eu já falei que não sou feminista, que eu ia é, ficar 2 anos feminista, aquela isso. coisa toda. Mas o pensamento era o seguinte: como é que o que que representa ser mulher, o que é mulher, o que é ser o feminino. Então, todas essas coisas foram colocadas em jogo, primeiro de forma teórica e depois colocadas na prática com essa geração de 18, 19 anos agora. Certo. Porque você, e o ser homem também. Então, o que que significa, qual é a diferença entre sexo biológico e sexualidade e ser homem e ser mulher? O que que representam esses papéis? Então, o que que faz você ser um homem? É você ter o órgão masculino ou são outras coisas? E como é que se comporta um homem nessa? Então, eu acho que todos esses questionamentos que começaram a ser feitos desde a época do feminismo, etc, etc, agora estão sendo colocados na prática de forma independentemente se eles estão questionando isso ou não. E quando você estava no Butão, e junto com os mestres, né, da tradição budista, isso que você tem vários contatos, várias escolas, a homoafetividade, como que eles abordam isso? Ou essa fluidez sexual também não é assunto, né, me parece, né? Como é que você vê? No contexto em que eu estava, não foi. Ah, Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa assim, mas aqui no Brasil eu vejo isso muito flagrante, assim, de uma forma muito evidente. E em outros lugares também, essa noção de você na Europa, de uma forma geral, claro que é os lugares que eu tenho mais, coisa, mas lá eu realmente não tive chance, eu fiquei 1 mês e estava em um contexto muito hum, particular, então eu não tive a chance de estar, pensando, discutindo ou em contextos que me levassem a estar tendo esse tipo de discussão. Mas aqui isso é muito presente, isso de você eu te lembro até mesmo em Portugal, que é considerado bem mais conservador, etc. exato. Mas eu estava por exemplo, você está conversando com as pessoas, e fala: "Ah, bom, hoje em dia a pessoa só descobre qual é o sexo dela quando tem 13, 14 anos". Entendeu? Então, assim, é uma coisa que faz parte da nossa coisa, o que que significa o ser, geneticamente uma coisa e o que você de fato é. E você pode ser qualquer coisa e não precisa ser uma coisa só. Então, essa fluidez da identidade, e Uhum. que é uma coisa interessante, porque quando as pessoas estão na adolescência, todo mundo tem essas inseguranças todas típicas da adolescência, aquela coisa toda que é descrita, mas por quê? Porque você está num processo de tentar fixar. No budismo é super interessante você pensar em Uhum, tudo isso, uhum. porque você está num um processo de tentar entender quem você é, esse eu, né? Você foi formado até os 7 anos, depois tem uma fase até os 14, depois começa essa adolescência. Essa fluidez de você não ter uma identidade que precisa ser Uhum, fechada, uhum. que é o que acontece agora com a sexualidade, é uma coisa assim. Quando você pensa que as pessoas ficaram confusas quando você diz que não há um eu, é uma coisa que eu acho muito similar num determinado registro. É, Só que, claro, daí você não tem toda a formação de pensar numa coisa, continua sendo autofocada, os problemas são outros. é. Só que você está colocando essa fluidez identitária, assim, digamos assim, Aham, num registro da sexualidade. perfeito. Também acho. Né? É uma coisa que é É uma interessante você questão da pensar. nossa A contemporaneidade, né? única questão que eu acho é que se isso fosse colocado dentro do registro da própria noção do que é identidade como um todo, e não só na questão de identidade de relação com relações, etc, etc, seria uma coisa que se você tiver uma base estrutural para refletir sobre aquilo que a maioria não tem, seria uma coisa que realmente poderia estar muito ligada ao Buda Dharma mesmo, porque daí você vai questionar o que que é o que que é a sua identidade. Mas nesse caso está muito mais focado em determinados aspectos, né? Então, Esse aspecto da modernidade ligado à fluidez, à sexualidade, assim, no Buda Dharma vai esbarrando a questão do apego e desapego, né? A questão sim, da isso é superação do inevitável. apego, né? E depois você e mesmo essa fluidez da sexualidade está ainda totalmente ligado ao ego, Ao eu, a sua ego, identidade, identidade, né? blá-blá-blá-blá-blá-blá. Exato. Então é uma identidade fluida, mas ao mesmo tempo insegura, então com Uhum. problemas um pouco assim até dilatados, né, digamos, Você pode dentro falar do isso. registro do apego, etc, Exato. e tudo isso que a gente estava falando. Mas eu agradeço você.
Agradeço pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Eu tenho que agradeço estar aqui, fico muito feliz que vocês estejam fazendo esse tipo de coisa, que isso aqui acho que é fundamental. O trabalho que está sendo feito aqui, hoje eu estava olhando aqui as instalações e tudo isso, espero que floresça incrível, porque isso aqui não só é fantástico, como é fundamental para que o Buda Dharma possa se desenvolver no Brasil e nos outros lugares todos, né? Porque daí a gente começa a dialogar com outros lugares, Esse é o etc, ponto. O etc. diálogo interreligioso é muito importante para manter uma cultura de paz. E paz, você tem prosperidade. Sem paz, acaba tudo. Olha lá, Israel, Palestina, assim, né? Literalmente, nesse caso, daí Literalmente, de acaba tudo, né? desmantelado. E eu acho que essa situação a gente vê. Com certeza Israel vai sofrer muito também por aquilo que está fazendo com seus. Porque vai ter impacto nele, né, diretamente. Então, manter uma relação de paz é muito importante. Criar uma cultura assim é muito importante. Então, agradeço muito que você tenha visto E isso. eu agradeço de vocês estarem fazendo todo esse trabalho fantástico, espero que prospere cada vez mais, porque sem isso, o mundo, quer dizer, não sei quanto tempo vai durar esse mundo, né? Mas pronto, enquanto durar, que seja frutífero.